Olá, Estou ouvindo perfeitamente. Opa, perfeito, ótimo, beleza, maravilha. Então tá joia. Tudo bom, Érica? tudo certo. Tá pronta aí para mandar ver? Estou pronta. Opa, Teve um então, temporal aqui, faltou luz, faltou internet, faltou tudo. Ainda bem que falta voltou tudo. aos 45 do segundo tempo. Certo. Então eu estou chamando o pessoal aqui, tá? Bom, pessoal, não sei, né? A gente foi entrando em momentos diferentes no grupo, né? Se apresentando. Se vocês quiserem ir se apresentando uns para os outros, né? Rodrigo se apresentar para a gente. A Érica também. A Érica se apresentou lá no início, né? Agora apresento de novo, então. Apresenta de novo, não tem problema. Tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo, Átila, e você? Enquanto vocês vão se apresentando aí, eu vou chamando o povo aqui. Atila, não é melhor deixar o pessoal chegar um pouquinho, porque senão a gente vai falar só para dois, depois tem que repetir de novo? Não sei. Se vocês quiserem falar sobre outra coisa, na verdade a gente está um pouco adiantado, né? Eu só estava realmente preocupado com... falta 3 minutos. Com... O pessoal tem algum problema para instalar o Zoom. Se vocês tiverem algum problema, instalou tranquilo? Não, eu já tenho no celular o aplicativo, é sossegado. Ah, maravilha. Então tá joia. Você está falando de onde, Rodrigo? Sou de Campinas. Estava com você lá no Fire. Então, conta aí para a Érica. Conheci o Átila na semana passada. Hã? Conheci o Átila na semana passada no Fire Meeting, né? E, aliás, um evento sensacional. Abriu muito a mente. Qual evento? Muita coisa. Fire Meeting. É um Fire evento do Bruno Giuliani, no Rio de Janeiro. Ah, do Bruno, tá. Ok. Isso. E é um encontro do pessoal do grupo dele chamado Fire, que é um grupo de implementação, né? De estratégias digitais para coaching, consultoria, essas coisas. Uhum. E o Bruno fez um encontro semana passada que, assim, foi sensacional. Muita estratégia, uma surpresa muito legal no final, né, Átila? Opa! Super surpresa. Aquilo ali o final foi incrível, né? Ninguém espera, que isso é surpresa mesmo, porque aquilo ninguém esperava mesmo. Né? Não, nunca. Vamos contar para a Érica, vamos falar para ela. No final, o Bruno ele abriu espaço para quem quisesse fazer um pitch de vendas, vender o seu produto para todo mundo que estava na sala. Senão tinham 30 pessoas na sala. Né? E cada um teve oportunidade. Foi assim, você tem 5 minutos para pensar no que você vai vender e vai. Legal. Então foi muito legal. O Átila apresentou um produto sensacional, né? Incrível mesmo a proposta dele. Teve muita coisa legal lá e foi muito bom mesmo o projeto. Que ótimo. E venderam bastante? Teve bastante venda, bastante. Eu mesmo peguei uma parte de implementação, né, de um produto digital. Eu estou desenvolvendo agora um produto digital para a área do coaching. E eu peguei justamente nessa área. Legal. Qual que é a tua área, Rodrigo? Eu sou formado em educação física, eu trabalho em academia e estou fazendo uma transição para o coaching. Né? Basicamente, eu pretendo trabalhar com coaching de emagrecimento, né? E aos poucos alguma coisa na área de produtividade, que é uma paixão que eu tenho também. Legal. Tá. Bom, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Érica, estou falando de Porto Alegre. Eu sou analista de sistema, tenho uma empresa de desenvolvimento de software que está há 20 anos no mercado. Fiz formação de coaching há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu queria abandonar a minha empresa porque eu estava trabalhando mais de 12 horas por dia e estava pirando a batatinha e eu achava que existia alguma coisa melhor para ganhar dinheiro sem me matar. Né? Mas quando fizeram a minha devolutiva no coaching e que a menina fez a devolutiva do meu disco, que ela disse assim para mim que eu tinha todas as características, ela não sabia, mas ela disse para mim que eu tinha todas as características para ser proprietária de uma empresa de software. Aquilo foi um choque para mim. E aí eu entendi que eu estava fazendo uma coisa muito errada. Eu estava trabalhando e eu não podia trabalhar. Eu tinha que pensar de uma forma estratégica. É aquela velha frase, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Exatamente. Eu uma vez eu vi uma frase também que falava o seguinte: seja a pessoa a apertar o botão e não a montar o botão. É isso. Mas assim, vocês sabem que a gente fazer essa transição não é da noite para o dia. A gente
tem que principalmente achar pessoas e capacitar elas para ela ter principalmente o mesmo nível que tu tens de entrega, porque o teu cliente está acostumado com a tua entrega, né? Então, eu venho neste momento fazendo uma transição, eu deixei de fazer as coisas, comecei a contratar pessoas, formar, comecei a implantar processos, esse tipo de coisa, e eu entendi que se existiam outras pessoas que eram dono de empresa, eu também podia ser. Tá? Então, eu estou bem nessa fase, assim, eu já trabalho bastante como coach, já tenho alguns coaches, mas hoje eu estou bem nessa parte de estruturação da empresa, porque eu quero que ela seja apenas uma das minhas 5 fontes de renda. Né? Então, basicamente, então, é mais ou menos esse o meu cenário. Eu sou... Desculpa a pergunta, Érica. Coach, basicamente, qual nicho você trabalha mais? O meu é financeiro. Legal. O meu é financeiro porque toda a minha experiência ela vem daí, né? Eu sempre ajudei as empresas a estruturarem a área financeira. Eu sempre fiz, além de desenvolver o sistema, eu sempre ajudei as empresas a entender onde é que estava indo o dinheiro, aquela coisa toda, a estruturar, a reduzir o custo. Então, eu achei que de todos aqueles nichos lá que eu conheci quando eu fui para o mundo do coach, eu disse, não, mas eu gosto mais disso, isso aqui é o meu chão, né? Sim. Então, a minha área é o coach financeiro. Legal. Muito bom. Simone chegou agora. Você está aí, Simone? Está nos ouvindo direitinho? Está nos vendo? Você está muda. Deixa eu te desemudar. Sair daqui, peraí, vou sair daqui. Peraí. Muito bem, ela está se reposicionando. Então, tem um povo aqui também. Vamos ver quem aparece também, né? Eu decidi fazer isso meio em cima da hora, assim, sem avisar muito, mas tudo bem, não tem grandes problemas. A ideia é de gravar e depois o pessoal assistir, né? Tem mais gente, inclusive, que se candidatou a aparecer a ficar no Hot Seat, né? Então devem aparecer ainda mais tarde, né? O Rubens, a Ana, só achar a Ana. Sabe que eu não sei se isso se passa com vocês também, mas às vezes eu coloco eu marco de ver um webinário, eu coloco alguma coisa assim, eu falo, pô, eu quero ver esse webinário, eu quero participar dessa aula, não sei o quê. Até às vezes eu boto na agenda e quando chega na hora, passa, quando eu vou ver, já passou 40 minutos, aí eu falo, ih, caramba, eu estava fazendo outra coisa, né? Então é terrível. Aqui, ó. Vou ver se está baixando o L. Beleza. Tá. Simone, já se achou? Átila, você é de São Paulo? Na verdade, eu sou carioca. Né? Eu passei no vestibular da USP em computação, na década de 80. Me mudei para São Paulo, fiz lá a faculdade, né, de computação, aí me formei, consegui emprego lá. Foi uma época que o Rio estava terrível em termos de emprego. Né? Não que tenha melhorado muito, mas enfim, foi uma época que estava muito ruim. E não tinha condição. Então, o que mais tinha era carioca em São Paulo, trabalhando em São Paulo, eu era mais um deles. E fui ficando, casei, separei, de filho, não sei o que e tal. Então, na verdade, eu fiquei 35 anos em São Paulo e voltei para o Rio agora recentemente. Já voltei para o Rio faz uns 6 meses, né? E agora estou aqui, né? Eu passei esse tempo todo trabalhando normalmente com grandes empresas, né? E o grande problema é que as grandes empresas elas são um pouco difíceis de trabalhar, se você quer saber. Elas são um pouco... Né? A gente... É legal para você pôr no currículo que o Itaú, que o Bradesco, que a Petrobras, não sei o quê, Santander, etc., são seus clientes, são mesmo, mas eles são muito duros de trabalhar.
né? Eles são difíceis de trabalhar, os processos são extremamente burocráticos, é tudo muito complicado. Eu costumo brincar que é assim, para você vender um palito, é 1 ano para vender e 2 anos para receber. Então, né? Então é alguma coisa que eu estou, agora voltando para o Rio, eu estou me reposicionando para... Porque, na verdade, tem uma questão dupla. Tem isso tudo que eu acabei de falar, mas tem um problema que eu vejo que é o seguinte, essas coisas que eu passei os últimos 10 anos aí ensinando em treinamento, né, que são um aspecto mais ou menos particular do planejamento estratégico, são algumas ferramentas extras aí de planejamento estratégico, que são as que eu estou passando para vocês, que são as ferramentas de arquitetura corporativa. Isso aí é alguma coisa que as grandes empresas têm, as grandes empresas investem, por assim dizer, no sentido de treinar o pessoal, elas não aplicam direito e que as empresas menores aplicariam muito melhor, elas têm muito mais, elas podem se beneficiar disso aí muito melhor até do que as outras, né? E elas normalmente têm muito mais vontade de fazer essas coisas acontecerem. Então, eu estou me reposicionando para oferecer isso para essas empresas menores, de tal maneira que esse negócio não se perca. Porque, na verdade, a impressão que eu tenho às vezes é que eu estou falando para a parede, né? Que eu estou ensinando um negócio para as grandes empresas que elas pagam bem e depois não usam. Então, enquanto que um empresário menor normalmente não tem acesso, não sabe nem que existe. Tá? Quando sabe que existe, não tem dinheiro, quer dizer, ou não tem dinheiro, acha que não tem, isso aí é luxo de empresa grande, isso aí tem que contratar maquinista e não sei o que e tal. Então a ideia não, você não precisa de nada disso, não precisa vender um fígado não, né? Ou fígado, que você tem, vender um rim, nem contratar uma equipe de 400 pessoas para fazer esse tipo de coisa. Se você simplifica o processo, a coisa fica muito mais tranquila. Tá? E todo mundo pode aplicar, inclusive a pessoa individual, né? Basicamente o processo todo de planejamento estratégico e arquitetura corporativa, ele tem muita proximidade com o próprio processo de coaching. Né? Então, a gente tem muita gente de coaching aqui, vocês vão, inclusive, os próprios exercícios, vocês devem ter reconhecido muitas coisas. Né? Então, não existe nenhuma dificuldade, nenhuma impossibilidade de que empresas menores, ou mesmo profissionais liberais, gente que queira crescer, use essas técnicas. É claro que você vai ter que simplificar e diminuir o tamanho da encrenca de acordo com o tamanho da pessoa e com a visão dela, né, onde ela quer chegar. Porque às vezes você tem um profissional liberal que quer ser profissional liberal a vida inteira. Ele quer ficar lá sozinho, trabalhando na empresa dele, e tudo bem. O médico que tem um consultório, por exemplo. Para ele ter um consultório, uma secretária, tá bom, e ele quer se aposentar desse jeito. Agora, outras pessoas não. Outras pessoas querem, né, como é o teu caso, Érica, começar e crescer, né? Ter uma empresa maior, ter uma equipe e assim por diante. Então, basicamente, é nesse sentido que eu estou tentando trazer para esse público, digamos assim, de menor tamanho, mas normalmente de maior vontade. Sim. Né? Essas coisas que, às vezes, eu, com toda sinceridade, me sinto super frustrado, porque eu treino meus alunos, às vezes, e o aluno vira para mim e fala: quem devia estar aqui na sala era meu chefe, não sei o quê. Eu sei, né? Fazer o quê, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma coisa terrível, que é que as pessoas acham que, principalmente os altos executivos, eles acham que não precisam, na verdade, não precisam e não podem fazer treinamento. Eles não podem fazer treinamento porque pega mal. Porque o que o meu funcionário vai pensar? Eu estou fazendo treinamento, o funcionário vai achar que tem alguma coisa que eu não sei. Imagina um negócio desse? Quer dizer, é um negócio completamente inconcebível para quem conhece um pouquinho dos Estados Unidos e Europa, onde os caras disputam orçamento de treinamento à tapa. Lá é o contrário, é o funcionário que tem que brigar com o chefe para conseguir fazer um treinamento, senão o chefe dele come o orçamento inteiro sozinho. Então, é um negócio louco isso aí. Mas, enfim, pode falar mais disso depois, né? Vamos lá. Quem mais está aí, né? Simone conseguiu se posicionar? Eu consegui. Show. Entrou a Ana também. Gente, se vocês quiserem aparecer aí, né? Não precisam ficar escondidos, não, tá? Né? Ana, você está aí também? Quer se apresentar, Ana? Rapidinho para o pessoal. A Ana eu conheço há muito tempo. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Eu só tenho o vídeo porque eu estou aqui no salão. Olha só que o comprometimento. Estou no salão fazendo
unha, fazendo pé, mão, e tô escutando sua aula e tô te prestigiando, hein? Olha a moral aí, hein, Átila? Impressionante, hein? Impressionante. Isso aqui é moral, E o pô. tô com o Wi-Fi aqui, não tá tão bom, por isso que eu deixei sem o vídeo para melhorar a qualidade, mas tô acompanhando com vocês, tá bom? Tá legal. Mas o áudio tá bom? Tá ótimo, tá excelente. Então tá jóia. Maravilha. Então tá bom. A Ana é coach também, a Ana é coach financeira, né? Quer se apresentar rapidinho, falar alguma coisa? Apresento. Sou coach financeira especializada em prosperidade, sou analista comportamental também e trainer da Enermetrics Brasil, que é uma empresa de gestão estratégica de pessoas. Conheço já o Átila já há um bom tempo, né, Átila? Desde do meu início aí na carreira de coach. Fizemos mentoria juntos, com a Alessandra Balbinot, que hoje é a head trainer lá da SB Coaching na área de análise comportamental. E estamos todos evoluindo, graças a Deus, né? Foi um time muito bom que se formou naquela leva. Estou vendo todo mundo crescer. E eu também tenho um grupo, né, de coaches, Smart Coach, e tem um debate bacana lá, troca de experiências, de ferramentas. Então, estou aqui para ajudar e somar e aprender também com vocês. Obrigada. Legal, Ana. Muito bom. Simone desapareceu finalmente. Vamos lá, sua vez. Olá, gente. Boa noite. Eu sou Simone Santos. Sou coach de mulheres. Tenho um programa chamado Fazendo Acontecer e venho dando também formação, porque eu sou contadora de histórias e sou professora, né, há mais de quase 30 anos e dou formação em contação de história e em oratória. É professora do quê? Eu dou aula na Faculdade de Pedagogia, eu sou mestre em educação. E aí eu trabalho com a disciplina de avaliação e com a educação infantil e oriento estágio e oriento TCC também, artigo, né? Minha mãe é contadora de história também e ela e uma coisa interessante é reparar o seguinte, né? Que todo coach... Vou acender uma luz aqui para não ficar... Melhorou a luminosidade aqui? Eu estava meio luz e sombra, assim, né? Agora acendi uma outra lâmpada aqui. Mas vocês repararam que todo coach faz umas 10 outras coisas além de ser coach, né? É verdade. Então, coach, assim, eu sou coach. Além disso, eu faço isso, aquilo outro, tal. É verdade. Pô, eu acho que eu nem... Enfim, eu me apresentei também meio mal, né? Então, basicamente, eu sou o quê? Eu sou formado em ciência da computação. Eu fiz faculdade de História, eu fiz mestrado, doutorado em Administração, tudo isso dentro da USP, né? Eu fiquei 23 anos dentro da USP, vocês veem que eu gosto da USP, né? Então, e eu sempre arrumava alguma desculpa para voltar para lá, né? Mas nesse meio tempo, a maior parte do tempo, eu não estava seguindo carreira acadêmica, eu fui fazendo essas coisas todas, mas eu estava sempre trabalhando como consultor, como instrutor. Fui professor universitário também, montei o curso de pós-graduação em gestão de projetos da Universidade Senac, São Paulo, e fui primeiro coordenador, enfim. Então, eu fiz aí várias coisas nessa linha também. Então, e também sou coach, né? Então, vocês veem que o coach faz um monte de coisa. Todo coach faz um monte de coisa. Quando é que a gente vai dizer que é só coaching? Pois é, né? Eu não sei, porque eu, por exemplo, eu não tenho a intenção, por exemplo, de trabalhar só com coach. Né? Na verdade, quando eu fiz a formação de coach, eu já fiz com a ideia de que a formação de coach que o coaching seria um produto a mais, seria uma abordagem a mais, uma ferramenta a mais no portfólio da minha empresa, né? Eu já tenho a minha empresa aí há uns 20 anos de treinamento e consultoria, como eu falei para vocês, né? Eu venho trabalhando aí com essa parte de planejamento estratégico, arquitetura corporativa, já faz a arquitetura corporativa, em particular, é um assunto que eu trouxe para o Brasil faz uns 15 anos, né? Passei uns 5 anos fazendo só catequese, só evangelização, né? Dizendo que o assunto existia, tal. Todo mundo ainda confunde com arquitetura, acha que eu desenho prédio, né? Fala, não, gente, a arquitetura corporativa é só uma metáfora, não tem nada a ver com prédio, não tem nada a ver com casa, não tem nada a ver com biombo, com iluminação de ambiente, não tem nada a ver com nada. A arquitetura corporativa é planejamento estratégico. Tanto que hoje eu nem falo mais, eu dizia, se você entrasse no meu LinkedIn, vamos dizer, um ano atrás, já lá está escrito que era especialista em arquitetura corporativa. Aí eu ficava recebendo currículo de pessoa formada em arquitetura. Olha, eu quero trabalhar no seu escritório, não sei o quê. Peraí.
Vocês não estão entendendo. Então, eu mudei para planejamento estratégico, porque, de fato, a arquitetura corporativa é uma ferramenta de planejamento estratégico. Na verdade, eu acho que a arquitetura corporativa é o pulo do gato que faz o planejamento estratégico funcionar. Porque o planejamento estratégico, na maioria dos lugares, é só declaração de boas intenções. Tá? É um negócio bonito, que gera um livro bonito, gera um mapa estratégico, gera uns negócios legais que você enfia na gaveta e vai olhar no ano que vem. E eu acho que muito do que fica faltando é justamente o que a arquitetura dá, e é o que eu estou tentando trazer para vocês aqui através desses exercícios. E é por isso que eu falei, bom, como é que eu podia falar sobre os exercícios de uma maneira mais prática do que simplesmente ficar explicando de novo os exercícios, que nem eu fiz lá naqueles áudios, né, que já está explicado. Aí eu falei, pô, seria legal fazer um hot seat, né? Seria legal escolher alguém, pegar alguém que está a fim de fazer junto, né? E a gente fazer aqui ao vivo, de tal maneira que... E aí funciona mais ou menos como um coach, né? É um coach, é um business coach. Na verdade, a gente pega aquelas questões todas, aqueles exercícios todos, e a gente vai fazendo as perguntas e vamos meio que fazendo em real time, né? E a Érica foi a primeira aí que se candidatou ao hot seat, né? A Ana também se candidatou, mas a Ana está no salão, né? E o outro rapaz né? O Rubens, né? Ele se candidatou também, mas ele não deve ter tido algum problema, ele não conseguiu entrar até agora. Então, acho que a gente podia começar. Deixa eu abrir aqui, como se fosse só abrir os arquivos aqui, só para lembrar das perguntas. Enquanto eu faço isso, a Érica podia dizer para a gente o que ela já fez ou não fez, né, dos exercícios. E o que ela achou. Dá um feedback para mim também, né? Porque isso também é muito novo para mim. Normalmente, o formato que eu faço é entrar na empresa e fazer junto com os caras lá, né? Presencialmente e tal, né? Sim. Então, dá um feedback para a gente aí. Vai para onde vai? Só um pouquinho, acho. Legal. Depois eu falo. Bom, então é o seguinte. Átila, eu gostaria de fazer uma observação primeiro, tá? Que você me chamasse de Érica. Érica? Ah, então tá bom. Tá? Porque senão a gente fala, como é que é? A gente grava o nome errado da pessoa, vai levar pro resto da vida. Verdade. Desculpa. É que quase todo mundo é Érica. Tá? Como Érico Veríssimo, teu conterrâneo. Não, mas é Érica. Érica. Mas é Érica de pronúncia de algum país? O que é? Alemão. Alemão, Érica? Isso, alemão, tá? Por causa disso. Porque eu sou Átila, por exemplo, eu sou Átila por causa que eu sou de família húngara. É uma coisa, a mãe é húngara. Tá? Entendi. Lá todo mundo fala Átila, que nome diferente, tal, não sei o quê. Tem gente que acha que é nome de mulher, né? Porque termina com A. A senhora Átila está? Não tem nem a senhora Átila aqui. Mas na Hungria é um nome muito comum, né? Bom, então é o seguinte, ó. Primeiro eu quero pedir desculpa porque eu não fiz os exercícios, que eu estava na Austrália e eu cheguei domingo. Não tem problema. Eu estava na Austrália, fui lá visitar meu filho, mora lá, e aí você imagina que eu estava 40 dias na Austrália, como é que estava a minha agenda, né? Mas devia estar muito chato lá, né? Não estava nada chato, não, até queria ficar por lá. Pois é, né? Mas tinha que voltar, né? Mergulhar na barreira de coral, né? Uma coisa chata, assim. Mas eu estava acompanhando tudo que estava acontecendo pelo WhatsApp, enfim, mas aí eu não consegui fazer. A minha intenção era fazer sábado, eu já tinha me organizado para fazer hoje. Mas aí você veio com um convite, eu disse, bom, então tá, vamos lá, né? Então vamos lá, né? Então beleza. Vamos ao vivo, né? Então ao vivo é melhor. E aí você não precisa se preocupar, para você não perder tempo e tudo, né? E a gente está gravando aqui, né? Então, para você não ficar se confundindo de responder perguntas, escrever, não sei o quê, se você quiser só ir respondendo e depois você vê o replay para botar por escrito, esteja à vontade. Faz aí como você achar melhor para você. Tá? Certo. Você quer que eu siga o... Eu vou fazendo as perguntas, tá? Eu vou lembrando. Eu já abri aqui para mim, né? Quem quiser acompanhar também pode abrir os seus PDFs aí, né? Eu vou compartilhar bem rapidinho, só para a gente lembrar do que se trata, mas eu quero que a gente veja as caras uns dos outros, que é mais legal, né? Estão vendo o compartilhamento? Não. Estou vendo. Então tá lá, né? Então, do primeiro dia é a definição da visão para 3 anos e 1 ano. 1 ano, na verdade, seria o final do ano que vem, tá? A fotografia, a imagem visual, quem é coach já sabe disso aqui, do pé nas costas, né? E um conjunto de perguntas para refinar a visão, no sentido de que dá para a gente ver se a visão faz sentido ou não. Tá? Então, fiz aí algumas perguntas. Essas perguntas não têm a pretensão de ser
exaustivas, na verdade, a gente poderia perguntar várias outras coisas. Uma das coisas aí que a gente coloca é que a visão ela não precisa ser smart, mas ela precisa levar a possibilidade de eu conseguir traduzi-la em objetivos smart. Então, no finalzinho, eu peço para que a pessoa desdobre a sua visão em 3 objetivos. Tá? Eu vou fazer um comentário depois sobre essa questão de objetivo e meta e tal. De novo, dividido entre 3 anos e 1 ano. Uhum. Ok? Alguma dúvida geral sobre esse primeiro exercício, gente? Não, acho que não. Vamos lá. Então, vamos lá. Na eu verdade... vou stop share aqui. Beleza? Então, vamos lá. Opa, mais alguém caiu aí. Acho que a Simone caiu. Então, vamos lá, Érica. Qual que é a tua visão para a tua empresa? Então, conta um pouquinho da tua visão. Quanto que você quer que esteja acontecendo com a tua empresa? Eu coloquei 1 ano e 3 anos para colocar alguma coisa. Se você já tinha uma visão com outras datas, você muda e você fala para a gente, não tem problema nenhum. Por que eu coloquei 1 e 3 anos? 3 anos é uma média de mercado para grandes empresas em setores voláteis, né? Elas trabalhavam muito com 5 anos, agora estão trabalhando mais com 3 anos. 5 anos é tempo demais, o pessoal não muda tudo muito rápido. 3 anos também muda tudo, mas você precisa ter alguma direção para andar. Então, por isso que eu coloquei 3 anos, que eu acho que é um número legal para a gente pensar, mas também eu quis colocar 1 ano para que a pessoa não se perca lá no futuro distante, ela tenha alguma coisa concreta para correr atrás daqui a 12 meses. Né? Então, a estratégia é isso, é a gente olhar o futuro em várias camadas, por assim dizer, em aquilo que a arquitetura a gente chama de arquiteturas de transição, né? Ou patamares. Então, é mais ou menos isso. Então, conta aí para a gente o que é a tua empresa até agora, como é que ela está e o que você vê dela para o futuro. Bom, eu nos últimos 15 anos, eu atendi muito os sindicatos patronais aqui, filiados à Fiergs, no Rio Grande do Sul. Eu desenvolvi há 15 anos atrás uma ferramenta que resolveu um problema de arrecadação de imposto, onde os sindicatos não tinham não sabiam assim de quem é que tinha pago o quê, né? Então, eu fiz uma ferramenta que é interligada hoje com a Caixa Federal, que faz um rateio lá do imposto entre 4 entidades, que é governo, federação, sindicatos e etc. Tá? Então, eu desenvolvi essa ferramenta e, por causa disso, abri um sindicato, outro veio me procurar, outro veio me procurar, e aí eu acabei montando a minha cartela em cima deste segmento. Tem algumas coisas que eu acabei fazendo junto, porque como o pessoal já trabalha comigo há mais de 10 anos, eles mais ou menos entregam a chave da informática, eles acham que eu tenho que desde instalar a impressora até desenvolver o software. Eles acham assim, não, isso é com ela, fala com ela. Fala com a moça da informática. Fala com a moça da informática que ela sabe tudo, né? Então, por causa disso, eu acabei agregando alguma coisa como um site, alguma coisa assim, tentei montar, tipo, um setor de assessoria aqui mais de hardware, mas não deu certo, porque eu não gosto do hardware. Aí eu colocava as pessoas como parceiro, eles não tinham a mesma linha que eu, acabava dando conflito, então eu fiquei especializada, responsável mais pela área de desenvolvimento. Eu fazia um serviço que ninguém gostava de fazer, que é desenvolver o software personalizado. Então, eu sentava com a empresa e ficava 2 anos analisando setor a setor. Quando eu entregava o software, eu tinha certeza que ele ia funcionar nos próximos 10 anos. Porque ele foi feito com a riqueza de detalhes, personalizado para aquela empresa, que ele atendia a demanda deles. E eles não iam trocar. Eles simplesmente, o software ele era atualizado com o decorrer do tempo, então ele estava sempre atualizado. Né? Alguma coisa nesse sentido assim. Então, esse foi os meus últimos 15 anos de trabalho. Mas, como eu trabalhava sozinha, né, o que acontecia? Como eu te disse, eu trabalhava 10, 12 horas por dia, aquela demanda, e com 15, 20 clientes eu estava enlouquecendo, por causa desta riqueza de detalhes. Então, este foi o perfil dos últimos tempos. Acontece agora que houve uma mudança aí por causa da reforma trabalhista, que alguns desses impostos caiu. Então, os meus clientes provavelmente também vão deixar de existir. Uhum. Então, eu preciso fazer uma migração como se diz, de setor, eu preciso começar a procurar outras coisas para que eu possa substituir eles. E eu quero que seja assim. Eu poderia também aproveitar este momento e dizer, não, agora você coach deu.
mas eu não quero. Como eu te disse, meu planejamento, eu quero ter 5 rendas, e a minha empresa é uma delas, né? Então, eu tenho hoje um software muito bom que é para a área de distribuição, tá? De distribuição. Ele é, assim, para distribuidores onde tu tem toda aquela questão de estoque, que tu distribui para outros mercados, alguma coisa nesse sentido, tá? E este software vai ser o meu foco agora, daqui para frente. Eu preciso implantar um setor de vendas, aonde vai atingir este mercado, essa persona, digamos assim. E eu preciso de um número X, porque eu quero trabalhar com a receita recorrente que eu fiz até hoje. Como eu te disse, meus clientes estão comigo há 15 anos e há 15 anos eles me pagam, né? Então, eu já estou acostumada com a recorrência. Qual que é o modelo de... Não entendi. O modelo de negócio é que você cobra a manutenção deles anual? Eu cobro uma implantação, um valor bem baixo, e cobro uma mensalidade que hoje ficaria em torno de um meio salário. Certo. Tá? Ficaria nesse sentido assim. Então, eu já estou acostumada com a recorrência. E eu quero um modelo de negócio que me permita, porque a recorrência, ela me dá certeza, ela me dá receita, assim, eu já tenho uma previsão de receita, eu não preciso todo mês sair correndo atrás de dinheiro. Tá? E esse software que eu tenho hoje, que é um software para distribuição, ele faz como é que se diz? Fugiu a palavra agora. É o CRM, como é que me fugiu? Enfim, ele faz o administração, daqui a pouco vem. Ele faz toda a parte de gestão da pequena empresa, do pequeno distribuidor. Então, eu quero implantar ele no próximo ano aí, deixa eu ver. Se eu fazer uma implantação de 30 clientes em 2019, eu acho que tá legal, tá? E aí, depois eu posso ali para 40 e depois para 50. Então, eu acho que ficaria legal, essa seria a minha visão ali do primeiro ano e depois no terceiro ano lá que você disse, tá? Então, se eu conseguir 30 licenças, 40 e 50, para mim tá legal, eu já consigo ter este valor de recorrência para poder pagar os funcionários, enfim, e fazer com que esse processo ande sozinho. Eu vou focar num software, porque eu focando num software, eu consigo desenvolver os procedimentos e aí, por mais que os funcionários saiam, eu consigo treinar rapidamente e dar manutenção naqueles clientes que estão usando, digamos, o programa, né? Hoje eu tenho ele em 5 clientes, né? Ele está presente em 5 clientes, porque, na verdade, eu me acostumei muito mal, que eu nunca vendi nada para ninguém. Eu sempre fui comprada. Pois é. Muita gente está nessa situação. Eu sempre fui comprada. Por causa dessa questão, ela resolveu um problema, aí o outro faz uma indicação e assim vai. Por aí você vê, deixa eu te interromper, Érica, por aí você vê o quanto que é importante o posicionamento. Porque quando a pessoa está bem posicionada, ela não precisa vender, o que é uma bênção até o momento em que acontece alguma coisa. Como, por exemplo, uma mudança de legislação trabalhista, no seu caso, outros problemas que eu tive também, outras pessoas têm. Enfim, mas é isso, né? Quando você está bem posicionado, eu durante muitos anos fui conhecido como cara de arquitetura corporativa. Então, quem precisava de arquitetura corporativa me achava na internet e me pegava. Então, na verdade, você estava nessa situação também, né? Você não precisa se vender, você é comprado, exatamente. Não, e outra coisa muito importante, assim, que eu vejo é que durante todo esse tempo eu baixei a cabeça e trabalhei. Eu só resolvi, como é que se diz? Eu só atendi a demanda que eu tinha. Eu nunca me preocupei em fazer propaganda, internet, Instagram, LinkedIn, sabe? Eu não tinha... O meu tempo, ele era todo usado para simplesmente atender a demanda do meu cliente. Então, eu não tinha por que fazer aquilo. Mas hoje, com uma visão diferente, a longo prazo, me faz voltar para isso tudo e desenhar toda essa questão de ter que fazer embalde marketing, toda aquela questão ali, de fazer um modelo de negócio diferente, tá? Então, basicamente, esse é o meu desafio aí para os próximos anos, tá? Então, é isso aí. Fazendo Érica, você sabe a diferença entre hardware e software, não? Olha, eu acho que sei, né? Mas não sabe? Eu vou dizer para você qual que é. Qual que é? Hardware é o que você chuta. Software é o que você xinga. Ah, tá bom, tá certo. É fácil. Então, por enquanto, eu só tô sendo xingada, então. Ainda bem que eu não tô sendo chutada, por enquanto. Velha piada de a gente resolve, né? piada de TI antiga.
Legal. Então, você colocou isso aí, na verdade, você já, além da visão, você já foi direto, quando você falou em 30, 40, 50 clientes, você está chegando já, inclusive, em metas, né? São, Sim. inclusive, quantificáveis, né? Elas são smart, etc. Uhum. Você, além disso, a tua visão, ela envolve mais alguma coisa em termos de... Porque, por exemplo, quando você falou que você quer ter cinco fontes de renda, isso aí é uma visão, aí não para a empresa, né? Seria a tua visão pessoal, a tua visão que você está tendo para a tua vida, né? Não é isso? Exatamente. Uhum. Aí você está sendo... Pode falar. É porque, assim, hoje 70% da minha renda, ela é de renda passiva. Uhum. Ela provém dos imóveis que eu tenho alugado e que eu fui construindo no meio do caminho aí, né? Eu tenho um produto digital também que eu vou fazer o lançamento ano que vem, que é um dos produtos que eu desenvolvi como coach, né? Então, isso aí seria, digamos, a minha segunda renda, que é o meu produto digital. Então, ele na verdade, o nome dele é Eu Tenho Controle. Ele é um software para fazer controle financeiro para profissionais liberais. Interessante. Ele faz emissão de nota fiscal de serviço, evita que entrar na prefeitura, fazer aquela parafernália toda lá que é o inferno. Uhum. Né? Então, esse é o meu foco, é os profissionais liberais. Certo. E, então, a escritório móvel, para mim, ela é uma das minhas rendas. Uma delas. Uhum. E aí, por isso, eu quero montar, junto com este programa, que eu tenho hoje um parceiro, que ele é responsável pelo desenvolvimento e eu também não quero mais desenvolver, porque eu não gosto de programação. Meu negócio é sentar... É uma hora que cansa, né? Não, eu não gosto de programação. Meu negócio é sentar com o cliente e arrumar solução. Uhum. Né? Eu gosto de ouvir o cliente, analisar a situação dele e conseguir desenhar uma solução para ele. Por isso eu sou analista de negócio, né? Essa é a minha função. Agora, aquele negócio de ficar sentadinha lá no código, eu tenho uma visão básica, até porque eu preciso ter para poder cobrar. Entendo das linguagens, para que cada uma serve, quando é que é melhor essa ou aquela, mas eu não boto a mão no código. Meus programadores são todos terceirizados, né? Eles não trabalham comigo, eles ganham por hora e por projeto. Uhum. Tá? Então, essa questão aqui da minha meta, por exemplo, se eu tiver 5 clientes, o meu parceiro vai receber a receita sobre 5. Se eu tiver 50, ele vai receber sobre 50. Tipo, eu não tenho um risco aqui, entende? Eu só preciso treinar alguém aqui que vai dar o suporte para o cliente, fazer a instalação, essas coisas todas. Entendi. Muito bom. Bom, então isso aí seria a sua visão. Você chegou a fazer essas perguntas, ver se, né? Bom, a gente já viu que os objetivos que você colocou, eles são smart. Pessoal, deixa eu abrir aqui para o resto do pessoal, né? Se tem alguma dúvida nessa coisa do smart, todo mundo entendeu direitinho o que são as metas smart? Ou seja, que as metas elas têm que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, relacionadas ao tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Vocês vejam que as metas que a Erika colocou, elas são smart. Por quê? Elas são específicas. Ela falou que quer vender determinadas licenças de software para determinados clientes. Elas são mensuráveis. Ela falou até o número, né? 30, 40, 50. Em 3 anos. Né? Enfim, em 1, em 2, 3 anos. Tá? Elas são alcançáveis? Bom, isso é ela que tem que dizer. Imagino que sim. Né? Ela, com certeza, pensou nisso e esses números devem estar dentro aí da realidade dela. Elas são relevantes? Com certeza. Faz parte da visão mais ampla da vida dela. Ela quer que isso aí seja uma das fontes de receita dela. Está vinculado ao tempo? Evidentemente, porque ela está falando, inclusive, quais são as quantidades em cada um dos anos. Então, elas são perfeitamente smart. São metas smart, sem nenhuma dúvida. E por que isso é importante? Porque quando a gente coloca coisas que não são específicas, que não são mensuráveis, etc., a gente não sabe direito o que a gente está correndo atrás. Então, você fala assim, qual que é a sua visão? A minha visão é... O pior é que a gente vê isso em site de empresa, né? A nossa visão é servir o melhor possível aos nossos clientes com os nossos produtos. É óbvio, né? Só faltava você querer servir mal os seus clientes em produto, não sei, né? Tipo assim, quais clientes, quais produtos, só servir bem de que jeito, em quanto tempo, né? Então, esse blá, blá, blá que o pessoal faz de visão por aí é ridículo, né? Aliás, eu podia dar até de exercício de dever de casa, né? Para cada, assim, só de sacanagem, né? Dizer assim, ó, me acha 5 sites de empresa grande e me traz a declaração de visão deles e vê se elas são smart, né? Lógico, como eu falei, a visão não precisa ser smart, né? Os objetivos têm que ser smart, as metas têm que ser smart. Mas uma visão que não é específica, por exemplo, ela não, eu acho que
no mínimo, a visão tem que ser específica. Né? Você não pode dizer que vai vender produto para cliente. Vender produto para cliente é o que todo mundo faz. A tua visão tem que mostrar claramente qual é o seu mercado, né? Quem é o seu cliente ideal, todas essas coisas fazem parte aí de uma visão mais específica. Deixa eu fazer uma observação terminológica que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa lá fora, né, com estrangeiros, que eu participo de um grupo que está escrevendo a próxima versão de um modelo de arquitetura corporativa que se chama TOGAF. Enfim, eu faço parte do grupo internacional que está escrevendo esse troço aí. E aí eu vi uns negócios esquisitos lá, com esse negócio de goal and objective e não sei o quê, e fiz uma pesquisa e eu descobri que só no Brasil a gente inverte, provavelmente por causa do futebol, tá? Mas no Brasil a gente fala assim, a gente fala que objetivo é um troço qualitativo de alto nível que é decomposto em metas. Então, as metas são quantitativas e de baixo nível. Então, é assim, o objetivo é maior que as metas. Lá fora, normalmente, o pessoal faz o contrário. Goals são de alto nível, né? E os objectives são mensuráveis e de baixo nível. Não importa. O que é importante é que se você trabalha com, se você for ler literatura estrangeira, etc., você pode ter essa confusão. Aqui no curso eu estou usando essa nomenclatura que é a que mais ou menos todo mundo usa, tá? Então, objetivo é qualitativo e alto nível e meta é quantitativo e mais detalhado, tá? Então, só para a gente alinhar o nosso vocabulário. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre isso, gente? Não? Tá tranquilo? Show. Bom, Érica, então acho que a primeira aqui já foi, né? Acho que sim. Você tá, inclusive, você já fez até o desdobramento e objetivos e tudo. A única coisa que tinha aqui como extra era a análise de 5 forças. Não sei se você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido. Não fiz, mas vamos lá. Podemos fazer, né? Então vamos lá. Fazer, quem são os seus concorrentes da sua indústria? Os seus concorrentes diretos? Você sabe quem eles são? De cabeça, assim, deixa eu pensar. Eu até sei, assim, eu não vou te dizer os nomes, mas eu sei quem eles são, tá? Se eu olhar ali, por exemplo, eu não vou te dizer qual é o nome, mas vou dizer que eu sei quem eles são. Porque, por exemplo, Conta Azul. Conta Azul seria meu concorrente direto, por exemplo. Tá? O Conta Azul é um que eu sei. Daqui a pouco eu vou te dizer assim, DataSul, sei lá, alguma coisa. O DataSul é muito grande, não seria. Mas a Conta Azul, o software dele está bem inferior àquilo que eu ofereço e ele tem, sei lá, deve ter uns 15 mil clientes, enquanto eu tenho 5, né? Então, alguma coisa nesse sentido. Então, eu sei quem são os concorrentes porque eu participo bastante de eventos e eu tenho bastante material. Então, se eu sentar ali para levantar os nomes, eu consigo. Eu tenho ideia da minha concorrência, sim. Uhum. Então, só para deixar claro para todo mundo, gente, a análise de 5 forças é provavelmente uma das ferramentas de planejamento estratégico mais antigas que existem, tá? Porque ela vem aí lá do livro de 1980 do Michael Porter, que é considerado um dos pais do planejamento estratégico empresarial moderno. A análise de 5 forças é uma ferramenta, é uma técnica que a gente usa para olhar em volta e ver qual é a situação da nossa empresa em relação ao nosso mercado. Tá? Então, quem olhou lá no PDF, quem tiver com o PDF aberto aí na 5ª página, vai ver que ele tem um formato assim, né? Tem um quadradinho no meio e tem 4 quadradinhos em volta, por isso que são 5 forças. Essa pergunta que eu fiz para a Érica, que quais são os seus concorrentes diretos, ela responde, aonde que ela teria que preencher isso que ela respondeu para a gente? No quadradinho do meio, que é a rivalidade na indústria. A rivalidade na indústria são seus concorrentes diretos, né? Os concorrentes, então é assim, quem é o concorrente da Shell? É a Esso e a Petrobras, né? Dos postos, né? Distribuição de petróleo. Quem é o concorrente da, sei lá, né? Diz uma marca aí de roupa, né? Quem é o concorrente da Gap? Aí você vai dizer aí algumas outras marcas de roupa. Então, esse é o concorrente dentro da sua indústria. Supermercado, quem é o concorrente do Pão de Açúcar? Você pode ter, inclusive, concorrentes internos, né? Você pode ter canibalismo, etc. Não vou entrar nessa etapa. Agora, aí você tem, para o lado esquerdo e para o lado direito, os fornecedores e clientes. Aí você vai falar, pô, mas isso aqui ou não é para a gente entender o nosso mercado e a nossa concorrência? Mas a pergunta é a seguinte, o seu fornecedor pode virar seu concorrente? Pensa só, gente. O que você acha, Érica? Eu acho que não. Eu acho que ele não pode virar... Você acha que o risco é baixo? Eu acho que o meu risco é baixo, primeiro, porque ele trabalha sozinho,
tá? Então, assim, ele trabalha muito com parceiros de escritórios contábeis. Ele está no estado de Santa Catarina, então, para ele montar uma estrutura aqui, seria muito difícil, seria muito mais fácil para ele ter um parceiro do que ele assumir esta responsabilidade. Uhum. Ele é acomodado em termos de metas e visão, ou seja, ele tá confortável com aquilo que ele tem, ele não almeja ter 5 vezes o faturamento, então ele mora na praia, curte a vida e acha que está tudo certo e essa é a vida que ele quer. Tá. Então, eu acho que o risco é baixo dele se tornar o meu concorrente, por mais que ele seja o fornecedor direto do meu produto. Perfeito. A estratégia dele é de parceria, digamos assim. Maravilha. Então, Tá, é então... exatamente isso. A Érica está fazendo exatamente isso que tem que ser feito. A análise das 5 forças. No caso, ela pegou a força dos fornecedores. Agora, será que isso que acontece com a Érica é válido para todo mundo? Será que uma outra empresa o fornecedor poderia virar um concorrente? O que vocês acham? Pode responder, Érica, também. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, também pode. Tá, mas tu está perguntando, no caso... No geral. Tu não está falando, por exemplo, da minha situação. Tu está perguntando... Não, falando em geral. Estou passando o conceito. Não, sim, com certeza. Existe um grande... por exemplo, hoje eu vou te dar um caso. Tá? Eu tenho um programador que trabalhava comigo, certo? A partir do momento que ele saiu, que ele resolve fazer carreira solo, ele perfeitamente pode virar meu concorrente. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que tem que avaliar bem, porque eu acho que o risco de o teu fornecedor virar teu concorrente, ele, inclusive, é bem grande. Uhum. É um risco bastante frequente. Eu penso que sim. E a mesma coisa do outro lado. Né? Vamos primeiro olhar o teu caso específico, já que isso é um hot seat. Né? Os teus clientes, você acha que os teus clientes podem virar seus concorrentes? Quando um fornecedor vira seu concorrente, a gente chama isso de integração para frente. Né? Forward integration. Por quê? Porque o cara pegou e integrou para frente o seu trabalho no trabalho dele. Sim. Quando o seu cliente vira seu concorrente, é porque ele para de comprar de você e ele mesmo faz o que você faz por ele. Então, isso se chama backward integration, né? Ou integração para trás. Então, é o caso, por exemplo, do cara que compra matéria-prima e ele resolve que não vai mais comprar matéria-prima. Ele vai ele mesmo produzir a matéria-prima. Tá? No teu caso específico, como que você faria essa análise aí? Eu acho que o meu risco aqui ele é extremamente baixo, porque as empresas aqui, o custo para eles terem um programador para desenvolver um software é muito alto. Se eles for comparar a mensalidade que eles me pagam, que fica em torno de R$500, para eles terem um desenvolvedor interno dentro da empresa, eles teriam um custo de, no mínimo, aí, de 2.000 de salário, dobrando para 4 quando a gente for colocar os encargos. Então, a probabilidade do meu cliente se tornar meu concorrente, no meu caso, eu acho que é baixíssima, pela relação custo-benefício. Certo. Ele não tem expertise, ele não vai ter tempo para dizer para o cara o que ele quer, ele não conhece ferramenta e tem toda essa questão. Alguém quer dar um exemplo de situação que conheça, que tenha acontecido isso, que o cliente tenha feito essa integração para trás e tomado a concorrência do seu próprio... tenha se tornado concorrente do seu fornecedor? Alguém tem algum exemplo disso? E o que o fornecedor pode fazer para evitar que isso aconteça? Vocês querem ver um exemplo famoso? Um exemplo famoso é a Tetra Pak. A Tetra Pak, como vocês sabem, faz aquelas embalagens de longa vida, né? E ela tem praticamente um monopólio. Ela faz isso aí para todo mundo. Aí alguém poderia dizer, pô, eu vou fazer minhas próprias embalagens de longa vida, então eu não quero mais comprar da Tetra Pak. Tá? Como é que ela garante que isso não aconteça? Como é que ela consegue manter esse monopólio? De uma maneira muito simples. Ela tem uma tecnologia, é mais ou menos o mesmo caso da Érica. Ela desenvolveu uma tecnologia que faz com que o custo dela seja tão baixo que ela consegue vender tão barato que ninguém quer ser concorrente dela, para dizer a verdade. E não faz sentido para ninguém que é cliente dela, sei lá, para Nestlé, por exemplo. Né? A Nestlé vai lá e compra da Tetra Pak as caixas de leite longa-vida. A Nestlé vai falar, pô, é muita dor de cabeça para mim começar a produzir embalagem de leite longa-vida. Deixa a Tetra Pak fazendo isso, que ela faz bem, faz baratinho e é mais negócio para gente. Então, isso é um exemplo de como você se protege dessa integração para trás, mas ela sempre é um risco que pode acontecer. Tá? Muito bom.
Aí nós temos os novos entrantes. Quem que são os novos entrantes? Os novos entrantes são aquelas empresas que estão entrando no seu mercado. Elas estão fazendo isso, por isso que é a caixinha de cima, né? É como se eles estivessem caindo dentro da sua caixinha, que é onde você está no centro, na caixinha central. Então, você imagina aquelas empresas que você está sabendo que estão entrando. Às vezes, você não está sabendo, né? Principalmente no mercado de empresas menores, é difícil. Você normalmente só descobre que o pessoal entrou quando eles já entraram, né? Agora, às vezes, não é tão difícil de saber. Por exemplo, quando houve a abertura bancária no governo Fernando Henrique, quando houve a abertura do setor automobilístico no governo Collor, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então, as empresas brasileiras de automóveis, eles sabiam que todo mundo que vinha, todas as empresas estrangeiras iam entrar no Brasil, e os bancos, né, mais tarde, na abertura, na desregulamentação dos bancos, os bancos brasileiros sabiam que iam entrar os bancos estrangeiros. Então, esse é um caso de novos entrantes que a gente consegue, inclusive, prever e se preparar para isso aí. Agora, quando não é o caso, a gente chama de novos entrantes aqueles rivais que estão há pouco tempo, que acabaram de entrar, etc, etc. A gente tem que ver como é que a gente vai competir com esse pessoal. No teu caso, Érica, qual que é a tua análise? No meu caso, eu acho que tem muitos novos entrantes, sim. Existem as empresas de tecnologia, elas estão entendendo que já não se consegue mais vender software muito caro, né? Então, eu acho que esse modelo que eu aplico, tem bastante empresas que aplicam também, creio que sim. E esse, inclusive, eu acho que eles têm muito mais estrutura do que eu. Porque eles têm, por exemplo, estou te falando que eu tenho 15 clientes, eles têm uma estrutura para ter 100 clientes. Certo. Claro que eles vão ter 10 funcionários, eu não tenho nenhum. Então, aí tu tem que apostar mesmo, e eu prefiro ir crescendo aos pouquinhos, assim. Né? Montar a estrutura dessa forma. No meu caso, acho que tem novos entrantes, sim. Tá. E qual que você já parou para pensar na estratégia que você vai usar para se posicionar e se defender, por assim dizer, dos novos entrantes? Olha, a única coisa que eu posso fazer hoje, eu posso apostar no atendimento. Porque quando a gente lida com empresas maiores, a burocracia do atendimento é cada vez maior. E aqui eu tenho um suporte que responde na hora. O pessoal liga e os meus clientes são muito mal acostumados. Porque eles ligam, eles têm a resposta. Ao passo que qualquer empresa liga, vai para o setor, abre um atendimento, espera 24 horas, tem toda aquela questão e o cliente tem que ficar esperando. Então, a única coisa que eu teria para poder usar, assim como força, eu acho que é a questão do atendimento. Tá. E daqui a pouco eu vou ter, por exemplo, a cada 15 clientes um suporte específico para atender cada uma delas, para poder manter manter o meu padrão, digamos assim. Justo. Não, exatamente isso. Se você hoje tem isso aí como um diferencial, mas você pretende crescer, você vai ter que ter dentro da sua estratégia o que é que você vai fazer para não perder esse diferencial. Porque se você vira grande que nem os outros, eles já chegaram lá. Você vai perder. Tá? Muito bom. E por último, nós temos lá embaixo os substitutos. O que é substituto? Substituto é aquele produto que resolve o mesmo problema do teu cliente, mas ele é um produto diferente. Tá? É diferente dos novos entrantes no seguinte sentido. O novo entrante normalmente é uma empresa igual à tua. Se você vende software, o novo entrante é uma empresa de software. Tá? O substituto normalmente é alguém que faz alguma coisa que parece completamente diferente, mas que resolve o mesmo problema. Então, tem vários exemplos de mercado clássicos, né? Que a Netflix, por exemplo, entrou como um substituto da televisão, né? Porque, na verdade, era da TV aberta ou até da TV a cabo, que era um produto diferente, era streaming e tal, mas resolvia o mesmo tipo de questão. A própria televisão pode ter sido considerada um substituto do cinema, né? Quando entrou. O cinema foi considerado um substituto do rádio e assim por diante. Você consegue identificar, Érica, no teu caso, algum substituto? Você chegou a pensar nisso? Não. Não consigo. De casa assim, de pronto, não consigo. Talvez eu tivesse que fazer uma análise mais detalhada. Mas eu não consigo. Talvez o escritório contábil pudesse ser, se ele fosse fazer um serviço além, né? Talvez ele pudesse ser. Se daqui a pouco ele começar a tirar as notas que o cliente tira pelo RP, ele pode ser. Poderia ser. Ele poderia ser um substituto. Ele fala assim, não, eu não preciso mais comprar de você empresa de software, porque agora quem está fazendo isso para mim é o meu contador. Isso.
Perfeito. Mas eu acho pouco provável. Mas assim, se a contabilidade começar a perder cliente porque as coisas começam a ser tudo automatizada, talvez isso pudesse ser uma coisa que eles pudessem oferecer para os seus clientes para continuar dizendo que ainda é importante ter o contador. Uhum. Então é uma coisa para você ficar atenta. Tem que estar no teu radar. Tá? É verdade. Então, legal. Bacana. Você conhecia já, Erika, as 5 forças? Já tinha feito? Já, mas, na verdade sim, mas não com esses nomes. Né? Não com esses nomes assim. Mas olhando para a estrutura que tem aqui, te respondendo, sim. Tá. Esses nomes são os nomes clássicos, né? São os nomes que foram dados pelo próprio Porter. Né? Uhum. Então, numa análise estratégica clássica, a gente normalmente usa esses nomes. Os nomes não podem ser quaisquer, evidentemente. Sim. O que é importante é pensar nisso, né? Cliente, fornecedor, quem é que está chegando e quem é que faz o que eu faço de um jeito diferente. Uhum. É isso. Beleza. Sim. Maravilha. Então, com isso, a gente termina a primeira. Alguma dúvida da tua, primeiro, Erika? Você acha que está legal? Que a gente... Não, tá legal. Acho que tá legal. Bacana. Alguma dúvida das outras pessoas? Ana, Ricardo, Simone, alguém tem alguma questão aí interessante que queira fazer sobre tudo isso que a gente discutiu ou não? Simone voltou aí, né? Acho que tinha caído. Eu voltei agora, a internet... A internet está colaborando, né? Não, faltou luz, e aí... Aquela história, a gente pode se perguntar se, por exemplo, sinal de fumaça é substituto da internet? Não sei, né? Verdade. Não sabia. Muito bom. Apareceu o Marcos agora, legal. Bem-vindo, Marcos. Maravilha. Então, vamos para o segundo. Então, o segundo, que é a preparação. Depois eu vou deixar claro para vocês, quando eu for juntar isso tudo, por que eu estou dando esses nomes, tá? No caso aqui, é preparação para você fazer o seu projeto de planejamento estratégico e arquitetura. No caso aqui é assim, né? Quando eu soltei esse exercício, eu lembro que eu até comentei que foi no domingo, né? Foi no sábado à noite. Era para ser um exercício simplesinho, né? Exercício para não gastar muito tempo, de fato ele é bastante simples. E a ideia é, defina a sua equipe de planejamento e o seu funcionamento. Aí eu coloquei essas perguntas, né? Quem é que tem que participar do seu planejamento estratégico, né? Porque tudo bem, você fez esse primeiro exercício, já teve aquela ideia geral. Aí você vai ter que validar aquilo com alguém. Então, de repente, esse é o momento de perguntar. Quem é que tem que validar? Com quem que você tem que validar o seu planejamento estratégico? Tem que validar com sócios? Com parceiros de negócio? Com colaboradores-chave? De repente, você tem uma empresa onde você tem executivos com quem que tem que participar do planejamento. Familiares e amigos, né? Isso é especialmente importante em empresas menores e profissionais liberais. Você tem que, normalmente, validar esse tipo de coisa com cônjuge ou você tem, às vezes, filhos adultos, enfim, você tem que levar uma série de pessoas em consideração, tá? Então, a primeira pergunta é quem que tem que participar do seu planejamento estratégico e a segunda pergunta, que é bastante simples também, é como que essa equipe vai trabalhar. Então, tipo assim, se vai ter mais gente participando do seu planejamento estratégico, como é que vai ser esse trabalho? Vocês vão vai todo mundo sentar na mesa do café da manhã e trabalhar? Ou você vai juntar os executivos da empresa Por exemplo, as grandes empresas adoram fazer planejamento estratégico em resorts, né? Então, vai todo mundo pro Costão de Santinho, vai todo mundo para como é que é o nome daquele lugar na Bahia lá? Itaparica, não sei o que, tal, no Mediterrâneo, etc. Então, a questão é como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser? Qual vai ser a dinâmica desse trabalho de planejamento estratégico? Qual é o local e momento dos encontros? Quais são as regras para a solução de conflitos? Quais são os processos de tomada de decisão? Então, por exemplo, se você tiver mais de um sócio na empresa e for um número par de sócios, né, por exemplo, e houver um conflito, qual é o processo de tomada de decisão? Tudo isso o ideal é que essas regras estejam claras antes, porque na hora H, se essas regras não estiverem claras antes, vai dar briga. Tipo assim, o fato das regras estarem claras antes não impede a briga, pode ser que dê briga do mesmo jeito, mas pelo menos reduz a chance da briga acontecer, tá? A Elisandra está aí, de novo, né? Tinha caído, beleza, tudo bom? Vamos lá. E aí, então, na segunda parte, eu perguntei um pouquinho de ferramentas, né? Quais são as ferramentas de software que você vai usar para documentar decisões, fazer cálculos estimativas, criar apresentações, se comunicar entre os membros da equipe. De uma maneira geral, para pequenas empresas, você ter aí alguma coisa tipo um Office, né? Ou um Microsoft Office, um OpenOffice, é mais do que suficiente, o básico, né? E algum tipo de ferramenta de comunicação, que nem a que a gente está usando aqui, o Zoom, né? Se você tiver gente que está em locais separados,
é legal ter também, mas dependendo da sua empresa, do tamanho da sua empresa, você pode precisar de mais coisa. Então, é por isso que a pergunta está aí. Porque se a resposta fosse igual para todo mundo, eu vou usar o Office, então não precisava fazer a pergunta, né? Então, é por isso que está aí. Então, vamos voltar para a Érica e vamos perguntar para ela. Érica, o teu plano estratégico você faz sozinha ou tem mais gente envolvida? Sozinha. Aí você não tem esse problema, né? Você faz Não. problema ou... Na verdade, não é um problema, né? Porque eu tenho que discutir as coisas comigo mesmo, não tem ninguém nem para dizer que eu estou certa ou que eu estou errada, né? E às vezes a gente conversando, a gente consegue enxergar uma série de coisas que a gente sozinha não consegue ver, né? Por isso que as pessoas contratam coaches, né? Inclusive. Coach, mentores, etc. Né? Sozinha. Exatamente. Então você, na verdade, tem aquelas reuniões de estratégia que você faz junto com o seu espelho, né? Você fala, aí você rebate, você fala, não, você está errada, não. Eu escrevo, aí depois eu boto em prática, depois eu vou ajustando, aí eu vejo que não é bem assim, aí eu vou fazendo os ajustes, esse tipo de coisa assim. Eu participo de um núcleo aqui em Porto Alegre, que é o núcleo da mulher empreendedora. Então, esses grupos, eu acho que eles são muito bons, assim, porque a gente consegue ver como é que as pessoas fazem as outras coisas. Que foi? A Elisandra está lá fazendo... Sim. Então, isso é importante porque às vezes tu tá não, mas não sei se isso aqui tá certo. E tu fica escutando as colegas compartilhar as suas experiências e isso ajuda até a tu dizer assim, tô no caminho certo, no caminho errado. Mas é um diálogo muito interno. Tá. Agora, mesmo sendo um diálogo interno, é interessante que você crie uma espécie de uma rotina para que você veja isso de maneira... Tipo assim, você não lembrar de pensar estrategicamente de vez em quando. Tá? Você tem alguma rotina, você tem algum planejamento, tipo, olha, todo domingo ou todo último dia do mês, eu vou rever as minhas metas, eu vou ver como é que está o andamento. Como é que você faz isso aí? Olha, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Então, assim, eu faço revisão de resultado todo final do mês. Então, isso já vai me dando um farol, assim, mais ou menos se está indo para um lado, se está indo para o outro. Né? Eu escrevo muito, então eu tenho os meus milhões de cadernos onde eu vou escrevendo o que eu tenho que fazer no 2019, 2020, agora, e aí eu vou sempre revisitando lá e botando, foi feito, não foi feito, aí eu preciso, esse item aqui está estagnado, eu já agendo 2, 3 reuniões com alguém que pode me dar um start ali, então eu faço mais ou menos nesse sentido. Maravilha. Tá claro para todo mundo, gente, a pergunta que eu fiz para ela, que ela respondeu? A ideia é a seguinte, não basta você ter um plano, né? Você tem que acompanhar esse plano. Para acompanhar o plano, você tem que ter o plano do plano. Você tem que planejar o acompanhamento do plano. Tá? Então, você tem que ter essa disciplina que ela falou. A Érica tem essa disciplina. Se a pessoa for uma pessoa, por personalidade, menos disciplinada, ela vai ter que fazer esse esforço. Ela vai ter que dizer assim, olha, todo domingo, eu, por exemplo, eu reviso as minhas metas, enfim, todo domingo eu planejo a semana inteira e vejo o que foi a semana anterior. Né? A cada 3 meses eu olho a coisa mais ampla, tal. Cada um pode fazer do jeito que bem entender. Mas o que é importante é que haja uma disciplina e que haja uma periodicidade mais ou menos fixa. Mais ou menos não, fixa mesmo, né? Pode ser trimestral, semestral, anual, não importa. Mas tem que ser uma periodicidade fixa. Não pode ser, quando eu achar que eu tenho que olhar. Porque quando você achar que tem que olhar, normalmente já vai ser tarde demais. Você vai se perder no dia a dia, você vai se perder na apagação de incêndio, né, que sempre acaba acontecendo, e quando você for parar para olhar, já é tarde demais. Beleza? Muito bom. Então já que então isso responde a questão A e B, tá? Só para complementar, eu acho que o que eu coloquei aqui está bastante claro, né? Você pode ter uma situação mais... A situação da Érica, ela é boa no sentido que ela não tem que brigar com ninguém, ruim no sentido que ela não tem que dividir. Então, cada qual com seus problemas, né? Eu já tive sérios problemas com sócios de sociedade, eu já tive empresa com 3 sócios em que a coisa ficou feia mesmo, e eu adoraria ter tido, na época, por exemplo, alguém que pudesse me ajudar, até um coach de relacionamento talvez pudesse ter me ajudado naquele momento, né? Sério, tem gente... Para que dá um alarme querendo me sabotar aqui. Né? Tem coach de relacionamento, quando você pensa em coach de relacionamento, normalmente pensa em marido e mulher, casal, esse tipo de coisa, né? Mas tem coach de relacionamento se especializando em relacionamento entre sócios, né?
é o coach de relacionamento de negócio, né? O Business Partnership Coach, né? É verdade, isso aí dá uma grana preta, é um nicho espetacular, né? Quem está sem nicho aí, fica dica de graça. Porque dá muita confusão entre sócios e muitas vezes o divórcio entre sócios é muito mais complicado, é muito mais litigioso, às vezes, até do que o divórcio entre marido e mulher. Tá? Certamente. Então, oi? Certamente. Então, você quer comentar alguma coisa, Simone, sobre isso? Você tem alguma experiência interessante, alguma ideia? Algum exemplo que você queira dar? Quando eu coordenei a rede, a educação infantil da rede de Itaboraí, e nós fazíamos o planejamento estratégico em equipe, né? Mas da carreira de coach, eu estou aí também no Equipe, né? E fiz sob a mentoria do Vitor Sactani, né? Então, assim, eu contratei um coach para me ajudar, agora estou colocando em ação, né? Mas é bacana isso, porque assim, eu não tenho o que a Érica falou, né? Que ela é muito disciplinada e ela olha sempre e tal, e eu não sou disciplinada, então eu vou ter que mesmo colocar na agenda e lembrar e criar esse compromisso realmente. Você vai ter que inventar a sua própria disciplina, na verdade. É verdade, é verdade. Eu acho que exercitar, né? Até que vire hábito. Na verdade, tem um monte de truques, né? Eu, por exemplo, sou o contrário. Eu sou o contrário da Érica, né? Eu sou uma pessoa completamente indisciplinada e bagunçada. Então, como eu trabalhei, eu comecei minha carreira trabalhando em TI, né? Como desenvolvedor, etc. Que é uma área onde meio que a disciplina é um negócio que, teoricamente, deveria fazer segunda natureza de todo mundo, né? Eu aprendi desde cedo como contornar esse tipo de coisa. Então, tipo assim, não que eu faça perfeitamente, mas eu tenho checklist para tudo, eu tenho não sei o quê, eu tenho um monte de cronograma, um monte de coisa. Quem olha pensa, nossa, que cara organizado. Eu falo, não, eu tenho esse monte de coisa porque eu sou desorganizado. Se eu fosse organizado, não precisava nada disso, estava na cabeça. Eu sou assim também, só que eu acho que eu tenho déficit de atenção. Ontem coloquei lá, deixei para pagar imposto de renda, ontem chegou uma visita, acabou. Quando eu lembrei, eram 7 da noite. É isso aí. Muito bom. Deixa eu ver aqui, blá, 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 blá. Ferramenta. Você está usando alguma coisa além de Office para fazer o seu... Não. Acho que no seu caso, acho que não precisa, né, Érica? Eu uso meus cadernos. Meus cadernos que eu reviso toda hora e verifico e eu faço a meta X, aí eu vou lá, comparo o resultado, e eu fico sempre fazendo essa revisão, assim, isso eu faço de quinzenal, mais ou menos, eu estou sempre, como é que se diz, eu estou sempre preparando material de palestra, estou sempre desenvolvendo conteúdo para os clientes na área do coaching, quando eu estou preparando para eles, eu já reviso os meus, então, eu já faço meio junto, digamos assim. Como dizia aquela personagem, né? Você já mata 2 coelhos com uma só caixa d'água, né? Mas a única ferramenta que eu uso e que eu não sei viver sem é a agenda do Google. Isso, assim, eu sei se tu perguntar para mim o que eu vou estar fazendo, tu marca um compromisso que hoje eu já boto na agenda. Então, eu digo, a única coisa que eu sigo fielmente na minha vida é a minha agenda. O dia que tirar a minha agenda, eu tô perdida. Às vezes os meus filhos, eles dizem assim para mim, eu vou ver na tua agenda se eu consigo falar contigo sobre a prova. O bom é que tá na nuvem, né? Porque se fosse uma agenda de papel e você perder, você tava perdida, né? Não, por isso que eu digo, e a agenda de papel, ela não funciona comigo porque a minha agenda, ela muda muito. Então, a agenda do Google, ela permite que eu faça esse remanejamento muito rápido, sem ter... E o histórico, né? Então, por exemplo, eu busco ali, eu consigo ver tudo que eu fiz em determinado dia, onde é que eu estava lá na terça-feira passada, quantas vezes eu fui no cliente. Então, eu consigo ter muitas informações a partir dali. Então, a ferramenta que hoje eu uso... Oi? No caso, eu uso a agenda do Outlook, né? Eu sou das antigas, então eu uso o Outlook desde a versão 1, não consigo me livrar dele, né? Não, mas eu gosto... Eu também usava do Outlook. Eu usava o Palm. Te lembra quando tinha o Palm? Eu usava aquele Palm Top. Mas aí, o problema é o seguinte, que aí eu sincronizo com o celular e eu posso atualizar em qualquer lugar que eu estou. Então, por isso que Agora eu consigo fazer isso no Outlook também. Agora eu consigo fazer isso no Outlook também. Demorou, mas eu consegui. Viu? Que bom. Mas o importante, uma coisa legal, uma dica legal aí para vocês, em geral, que é bacana, que é o seguinte. Muita gente só usa agenda para colocar compromisso com terceiros.
Uhum. Eu coloco na agenda uma reunião, eu coloco na agenda uma viagem, eu coloco na agenda que eu vou falar com alguém, etc. Mas uma dica boba, né, que é uma dica de coaching, na verdade, é bloqueie a sua agenda para fazer as coisas que você precisa fazer, mesmo aquelas coisas que você precisa fazer sozinho. Então, você precisa preparar um material de uma palestra, bota na tua agenda. Essas 2 horas aqui é para preparar a palestra tal. Você precisa fazer, enfim, bloqueia tempo para fazer coisas que você vai fazer sozinho, porque, especialmente para pessoas que são indisciplinadas, né? Se você não fizer isso, você acaba procrastinando. Se você tiver, sei lá, 2 horas vagas na sua agenda, você não vai falar com ninguém, você acaba gastando essas 2 horas no YouTube vendo gatinhos, né? Vídeos de gatinhos. Então, um truque interessante é esse, é você marcar compromisso na sua agenda consigo mesmo. Assim, então, né? Terça-feira, das 8 às 10, eu vou estar preparando aqui a minha aula de não sei das quantas. Então, é uma coisa que pode ser feita também, é uma dica interessante. Uma coisa também que eu faço, eu tenho rotina, né? Então, assim, por exemplo, das 7 da manhã até o meio-dia eu faço trabalho interno no escritório. Das 7 a não sei que horas eu faço reunião de network, eu posso participar de eventos. Então, eu dividir o meu dia de acordo com o horário que eu estou mais propensa a uma atividade ou outra. Sim. E aí, assim, eu consigo englobar tudo que eu preciso fazer sem faltar nada. Uhum. Essa é uma outra coisa poderosíssima, né? Tem aquele livro, né, famoso, né, O Poder do Hábito, ele insiste bastante nisso. E, de fato, né, quer dizer, quando você tem rotinas, a grande vantagem da rotina é que não só você não deixa nada de fora, que nem você acabou de falar, mas que ela reduz o esforço, ela reduz o desgaste mental, né, de você ter que responder a pergunta, o que eu vou fazer agora? Você não tem que pensar, você vai lá e faz o que você ia fazer de qualquer jeito porque está na tua rotina. Isso aí reduz muito o desgaste mental mesmo, né? Quer dizer, o gasto de energia cerebral para fazer aquilo. Muito bom. Legal. Então vamos para a terceira ferramenta, né? Que é aí, gente, as próximas 3, elas são, como eu falei para vocês, elas são idênticas. Elas funcionam exatamente do mesmo jeito, elas só olham 3 aspectos diferentes. E é aqui que a gente começa a ficar diferente do planejamento estratégico tradicional, inclusive daquele que é ensinado no coaching, né? Porque o coaching também não entra muito. O coaching tem muitos planejamentos estratégicos, né? Boa parte do que tem no coaching foi copiado aí do planejamento estratégico, mas essa parte não foi, até porque ela não está no planejamento estratégico tradicional, né? Que é a parte mais de arquitetura corporativa, que, mais uma vez, não tem a ver com desenhar prédio, tá? Nada disso. Tem a ver com você desenhar qual vai ser a arquitetura da sua empresa para cumprir as suas metas e objetivos para executar a sua visão. Então, nós temos aí que a primeira é a arquitetura de processos. Então, quais são os processos que você tem? Quais são os processos? Nos 3 casos aqui, é sempre a mesma coisa. É o que você tem, qual é a sua arquitetura atual em relação àquele assunto e qual é a sua arquitetura alvo, aonde você quer chegar, e qual é a diferença entre as duas, que é o que a gente chama de gap, né? Então, é o gap analysis, né? Análise de gaps. Qual é a diferença? Qual é o buraco aí que precisa ser coberto entre a arquitetura atual e a arquitetura alvo? E aqui que, apesar de ser um conceito extremamente simples, você tem aqui, isso aqui é um pulo do gato, que o pessoal não costuma fazer em arquitetura e planejamento estratégico. E isso depois eu vou falar para vocês, se der tempo, por que isso é um problema. Por que você não trabalhar com o conceito de arquitetura gera planos estratégicos furados por aí, inclusive em grandes empresas, tá bom? Mas vamos focar no exercício em si. Então, a primeira coisa é, descreva a sua arquitetura de processos atual, o que você já tem, e com base nos seus objetivos e visão, qual é a sua arquitetura de processo, qual é a arquitetura de processo que você vai precisar. Então, a ideia, no caso da Érica, né, que está no Hot Seat aí, ela vai ter que dizer para a gente assim, quais são o que eu estou falando aqui? Quando a gente fala de processo, o que é um processo? Né? Processo é um jeito, é a sequência de atividades que você segue para fazer alguma coisa, para atingir algum determinado resultado. Agora, esse processo, ele pode ser um processo informal.
Então, por exemplo, sei lá, de repente você gosta de fazer bolo ou pão de queijo e você tem lá, você faz aquilo de cabeça, né? Porque você sempre faz e você não precisa seguir um manual, seguir um checklist, etc. Só que numa empresa isso é complicado, porque você precisa, normalmente, o ideal é que os seus processos estejam documentados para que você consiga garantir o quê? A consistência na execução desses processos, porque é a consistência na execução dos processos que vai garantir o quê? A consistência dos resultados. Se você tentar fazer as coisas de cabeça, tudo bem. Se você é uma pessoa altamente disciplinada, como a Érica, provavelmente você vai ter mais consistência de resultado. Agora, se você é uma pessoa mais indisciplinada, a consistência, se você não tiver processo definido, a inconsistência é garantida. Então, isso significa, inclusive, gerar resultados inconsistentes, não só para a empresa, como para os clientes. E aí você já pode imaginar que tipo de problema isso aí vai gerar, né? Então, uma hora você vai gerar no teu boteco lá uma mesa suja, outra hora você vai gerar uma mesa limpa, outra hora você vai gerar um chopp quente, outra hora você vai gerar um chopp gelado. Não vai dar certo. Érica, como que é a tua arquitetura de processos? Você tem processos definidos, desenhados, bonitinho? Como é que é isso aí? Na verdade, até 2 anos atrás, isso tudo estava dentro da minha cabeça, né? E eu sempre achei muito difícil eu sentar do lado de alguém e explicar. Porque eu sempre... E isso foi, graças a Deus, eu consegui evoluir nesse segmento, porque eu achava que isso era perda de tempo, né? E depois eu entendi que isso era aprender a delegar, né? Então... Isso eu já entendi, mas é como eu disse para vocês, isso é um processo que eu acho que ele é lento, né? Porque para eu passar 20 anos de conhecimento para um colaborador que está chegando hoje, é complicado. Aí eu pergunto, aí eu fiz lá, processo 1, novos clientes, mandar e-mail, cadastrar no sistema, preencher os campos X, daqui uma semana fazer não sei o quê. E aí eu fico na dúvida se é assim mesmo, porque eu não vejo nenhuma empresa, ninguém, quando entra numa empresa, olhando para o tal dos processos, seguindo algum processo. Eu não vejo. Por isso que a maioria das empresas quebra. Por isso que a maioria das empresas quebra. Aí eu fico pensando assim, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Eu tenho que escrever o processo e dar para o meu colaborador? E ele vai ler aquilo até ele entender por osmose? Sim. É assim mesmo que funciona? É assim mesmo. Né? Daí que você tem, por isso que você tem todo um segmento de mercado de gestão de processos, que tem software, que tem BPM, BPMS, você tem linguagem, né, que é BPML, enfim, você tem praticamente uma indústria em volta dessa coisa do processo de tão importante que ela é. Né? Na verdade, quando você vende o teu software e instala o teu software lá na tua empresa, você não está instalando um software, você está instalando um processo. É que provavelmente você desenhou o teu sistema com o processo tão bonitinho, embutido nele, que de repente só de usar o software o cara está executando o processo e nem percebe. É verdade. Tá? Isso acontece, isso chama, inclusive, isso tem nome, inclusive, se chama automação de processo. Né? É você ter o processo automatizado na ferramenta para que isso não tenha que estar no papel, ou como uns quadradinhos, um fluxograma, né? Que é sei lá, o que é um BP, um diagrama BPMN, por exemplo? É um diagrama, é um fluxograma. É um fluxograma que tem um monte de caixinha e que diz para o cara o que ele tem que fazer e quais são os pontos de decisão e quando chegar naquele ponto de decisão, qual é a pergunta que ele tem que fazer. E se a resposta for A, ele vai para um lado, se a resposta for B, ele vai para o outro e assim por diante. Então, é assim que se faz, sim. Agora, é óbvio que você não pode... o quanto que você tem que documentar dos processos. O ideal é que você vá fazendo isso conforme você vai delegando. Justamente para quê? Para você também, porque você não pode confundir os meios com os fins, né? Você, de repente, para tudo que você está fazendo, em vez de desenvolver sistema, atender cliente, etc., você vai ficar definindo processo. Então, né, não tem sentido. Os processos são para a empresa, não a empresa para os processos. Mas existe um grande benefício em você trabalhar com processo. E isso é interessante porque, por paradoxal que seja, são justamente aquelas pessoas mais disciplinadas como você que veem menos valor nisso aí. Mas você vê menos valor não é porque o processo não é importante, é porque você já faz ele naturalmente. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, aquela velha história, a gente fala isso no coaching, né? A gente costuma dizer, o coach tem que explicar o óbvio, porque o que é óbvio para ele não é óbvio para o outro. Então, é bem a tua situação. As coisas que você faz há 20 anos
são óbvias para você. Mas se você for delegar, se você for trazer alguém para fazer isso junto com você, para você poder crescer, para você poder se dedicar a outras coisas, etc., você vai ter que documentar isso, porque senão o cara vai querer fazer do jeito dele e aí já não é mais a tua empresa. Você já perdeu o controle, literalmente você perdeu o controle do processo. E como eu disse para você, na verdade eu vou fazendo isso conforme dá, né? Porque eu tenho que responder. Primeiro eu vou responder o cliente. Claro. Aí deu um tempinho, eu vou fazer o processo. Uhum. Aí esse tempinho, às vezes, ele é um pouco escasso. Ou, por exemplo, eu ensinei um funcionário, o técnico a instalar um sistema. Bom, eu ensinei ele, então agora eu vou documentar aquilo que eu ensinei. E vou dar o manual e mandar ele se seguir para ver se deu certo. Se deu errado, está errado o que eu escrevi. Isso. Né? E aí eu vou ajustando conforme as coisas vão acontecendo, mais ou menos assim. Mas eu faço naquele modelo pop, sabe? Uhum. Eu faço basicamente naquele modelo pop. É assim que eu faço. Uhum. Né? Fechou um contrato, o que tem que fazer? Tem que cadastrar o cliente, tem que enviar a proposta, tem que mandar o contrato, mas tem coisas que, tipo, eles não têm condição de fazer. Por exemplo, o colaborador não tem condição de redigir um contrato. Só eu que vou ter que redigir. Uhum. Né? Porque tem termos técnicos, porque tem a negociação. Eu posso até dizer para ele os valores, mas tem muitas coisas que foi acordado lá que, tipo, ele não sabe. Então, eu vejo, assim, que tem um período ainda muito de amadurecimento. E às vezes tu fica 3 anos treinando o cara, como era o meu caso, aí ele pede demissão. Mas por isso você tem que ter o processo documentado. Se ele pedir demissão e vier outro, é mais rápido de você treinar. É verdade. Isso aí. É justamente essa a questão. Se você tem processos bem definidos, institucionalizados, etc., você fica menos dependente das pessoas. É uma das razões para você ter processo. Então, seria importante aí como exercício, agora não vai dar, né? Porque a gente nem tem tempo para isso. Mas seria importante você fazer esse exercício. Quais processos eu tenho hoje, que pelo que você está me dizendo são poucos, né, definidos, e se você quer ter essa situação, essa tua visão para daqui a 3 anos, né, de ter 50 clientes, etc. e tal, você provavelmente vai precisar de gente, vai precisar de processos. Quais são esses processos? De quais processos você vai precisar? E aí não é só processo, tem esse processo todo de atendimento ao cliente, que é processo para instalar software, processo para instalar hardware, processo para testar o software, processo, enfim, tem um monte de coisa. Na verdade, eu entrei nesse negócio de processo com o CMM, que com certeza você conhece, já ouviu falar, né? O CMMI. Eu que trouxe o CMM para o Brasil na década de 90, que era uma arquitetura de processos de software, de desenvolvimento de software. Né? Então, numa época em que ninguém usava processo para desenvolver software. Uma época que todo mundo, software se desenvolvia assim, né? O programador pegava o telefone, pendurava na orelha, perguntava o que o usuário, né, o cliente queria e saía programando. E o CMM dizia, não é nada disso, não sei o que. O CMM foi inventado pelo diretor de desenvolvimento de software da IBM, aposentado, o Otto Humphrey, que é um dos meus gurus aí, né, porque ele faleceu agora, recentemente. E ele inventou esse troço, né? Na verdade, essa coisa toda de modelo de maturidade de processo foi ele que inventou, pegou na moda. Então, você vai ouvir falar de maturidade de processo em tudo quanto é canto hoje em dia, pelo menos nas grandes empresas. E é um conceito muito importante que eu considero aí parte aí dessa minha missão de trazer esse conceito de maturidade de processo para as pequenas e médias empresas. É um conceito super importante e que acaba não acontecendo. Então, fica aí como dever de casa para você identificar, fazer esse exercício de imaginação. Tá, quando eu estiver lá daqui a 3 anos, com os meus 50 clientes, etc., quais processos eu vou precisar? Quais processos, tanto no atendimento ao cliente, que são esses que eu falei, instalar software, como processo para desenvolver, processo para documentar, processo, processos financeiros, contábeis, de RH, tudo que você puder imaginar, que é o basicão aí que uma empresa tem que ter. Faz sentido para você, não? Faz todo sentido. Beleza. Então, isso fica como seu dever de casa para processos. Para a gente não se estender muito, que a gente já gastou 1 hora e... Né? Quase 1h30, vamos ver se a gente mata até 8h30. O próximo é a mesma coisa, só que agora é para tecnologias. Então, a ideia aqui quais são, para executar aqueles processos lá que você desenhou, em relação aos processos, que tecnologia você usa para executar os processos atuais e quais tecnologias você vai precisar para executar os processos futuros. Esse você desenhou aí que você quer ter. Tá? E aí, tecnologia eu estou usando num sentido muito, muito amplo.
Não é tecnologia da informação, não é necessariamente software e hardware, pode ser qualquer coisa, né? Então, tecnologia de limpar chão no boteco é tecnologia. Tecnologia de fabricar pneu é tecnologia. Então, basicamente, é isso. A pergunta é essa. Você vai listar os seus processos e você vai dizer, bom, que tecnologia que eu vou usar isso aí? Por exemplo, você pode querer usar... existem ferramentas de modelagem para você desenhar processos, né? É muito melhor, por exemplo, do que desenhar a caixinha no PowerPoint. Porque tem uma série de vantagens que não é o caso da gente ficar discutindo aqui agora, mas se você vai querer, por exemplo, documentar processos, você ter uma ferramenta de mapeamento de processo pode ser uma boa. É um exemplo interessante de tecnologia que você pode ter. Tá? Mais alguma que você pense? Não? Algum exemplo que vem à tua cabeça? Não fala aí pra gente. Quais tipos de ferramentas de modelagem? Porque hoje eu uso o Word para fazer. Então, para desenhar o processo, né? Para desenhar processo. Você poderia usar, por exemplo... Eu tenho, por exemplo, eu desenho o processo no Word, mas eu tenho a minha ferramenta interna, que é onde armazena os dados. Eu não sei se é disso que você está falando também. Não, por exemplo, você tem ferramenta tipo... Você já ouviu falar no Enterprise Architect, o EA, Sparks? Não. É uma ferramenta baratinha que serve para modelar. É uma ferramenta de modelagem. Dá uma olhadinha, ela pode ser útil para você. Qual é o nome? Chama Sparks. Eu vou colocar aqui Vai botar no grupo ali? Eu posso botar no grupo ou no chat aqui, né? Tá, ok. Né? Deixa eu colocar aqui. É Sparks com X. Não conheço isso. Sparks. Tá? A ferramenta chama Enterprise Architect. É um softwarezinho, mas é um software que serve para modelar sistema e para modelar processo, para modelar arquitetura, para modelar tudo que você quiser. Tá. Tem algumas ferramentas, inclusive, que são open source. Essa é baratinha, mas é paga, tá? Uhum. Tem ferramenta open source. Uma que muita gente usa é o Visage para desenhar processo. Tem também uma que eu uso, que é como é que chama? O Art, que é para desenhar arquitetura. Também pode ser útil. Eu não dei enter aqui. Você tem o Art, né? Esse é open source. Serve para desenhar arquitetura também, eu acho que pode ser útil para você, se você quiser dar uma olhada. Tudo isso aí tem uma curva de aprendizagem, evidentemente, né? Você tem vantagem, mas é coisa que você tem que dar uma estudada, tem que aprender a usar, etc. Então, não é uma coisa que você... Não é que nem o Word, que o Word é intuitivo. É intuitivo porque é português. Você chega lá e sai escrevendo, né? Então, planilha é mais ou menos... Planilha se tornou... Não era no início, tá? O tempo do lado são 2, 3, não era nada. Era até intuitivo, porque é uma tabelinha, mais ou menos que nem o cara faria no papel, tal. Mas também teve aí uma curva de aprendizagem. Isso aqui, agora, por exemplo, nessas ferramentas, normalmente você pode desenhar fluxogramas, onde você consegue detalhar seus processos, etc. São coisas que podem ser úteis para você. Agora, no teu caso, por exemplo, você desenvolve software, você já tem ferramentas aí que são compiladores, que são... provavelmente você usa algum tipo de ferramenta, talvez você use algum tipo de ferramenta para automatizar teste, não sei, você tem alguma coisa desse tipo, não? Não, eu uso uma ferramenta própria que eu desenvolvi, onde eu faço a abertura dos meus chamados e eu faço lá o controle de testes, alguma coisa nesse sentido. Mas isso é uma ferramenta interna própria que eu desenvolvi. Esse tipo de coisa que você falou, eu não tenho. Provavelmente quem tenha são os meus programadores, não eu. Então é uma coisa que você levantar. É uma coisa que você levantar, porque pode ser alguma coisa crítica para o teu negócio. Tá? Porque de repente está lá na mão do teu programador, mas... se você troca de programador e troca de ferramenta, de repente, sei lá, a qualidade do que eles entregam vai mudar, alguma coisa assim. Né? Sim. Então, é uma coisa para você ir atrás. Esses softwares que você está falando, eu consigo compartilhar com um colaborador, alguma coisa assim, para ele poder visualizar o processo ou não? A maioria deles, sim. Né? A maioria deles são compartilháveis, você bota na nuvem, o Sparks, por exemplo, tem licença float, né? Então, você compra a licença e instala onde você quiser e coloca o banco de dados na nuvem, todo mundo acessa. Enfim, cada ferramenta tem sua arquitetura, né? Mas, hoje em dia, é muito difícil encontrar uma ferramenta que é incompartilhável, né? Até o Word agora é compartilhável, né? Tipo assim, o povo sabe que não tem mais espaço no mercado para ferramenta não compartilhável. Tá? Então, sim, dá para fazer. Tá? Bom, legal. Então, isso sobre tecnologia atual, tecnologia futura. Depois a gente pode detalhar. Depois, se você quiser mais detalhes, você entra em contato direto comigo, tá? Que aí fica mais fácil. Até porque o pessoal vai estar ouvindo a gravação aqui. Nem todo mundo é de software, né? E às vezes vão até achar que a gente está falando de
outra língua, né? Mas a pergunta é sempre essa. Dada uma visão, você tem objetivos. Dados objetivos e metas, você tem os processos que você vai precisar para executar, para chegar nos objetivos, e que tipo de tecnologia você vai precisar para executar os seus processos. Então, de repente, se você tem um restaurante chique, por exemplo, olha, eu quero abrir um restaurante chique, né? Um restaurante japonês, por exemplo, chique, então, por exemplo, o serviço das mesas tem que ser bonito, né? Porque a cozinha japonesa tem toda aquela questão da apresentação, etc, etc. Existe uma tecnologia por trás daquilo, né? Existe que tipo de prato você vai ter que comprar, como é que vão ter que ser as suas mesas, né? Que altura tem que ser a mesa, como que essas mesas têm que estar espalhadas, espaçadas dentro do restaurante. Tudo isso é tecnologia. Não é tecnologia da informação, mas é tecnologia. Né? Como é que tem que ser o seu fogão? Que tamanho tem que ser o seu fogão? Como é que tem que estar à disposição o layout da cozinha? Para que as coisas funcionem e o pessoal não trombe, né? Fique batendo cabeça lá dentro. Isso também é tecnologia. Layout da cozinha, que tipo de fogão tem que ter. Tudo isso é tecnologia. Tá? Ok. Por último, mas não menos importante, talvez mais importante, são as competências estratégicas. Tipo assim, que tipo de gente a gente tem hoje e que tipo de gente a gente vai precisar para cumprir essa nossa visão estratégica. Então, você tem lá a tua visão estratégica, teus processos, tua tecnologia. Legal. A tecnologia vai andar sozinha? Por enquanto, daqui a pouco talvez, né? Porque a gente tem cada vez mais robôs. Mas, por enquanto, normalmente tem que ter alguém pilotando a tecnologia e os processos também. Os processos quase sempre eles são processos que tem gente por trás deles. Então, a pergunta é, quais são as competências? Que tipo de competências as pessoas vão ter que ter? E quando eu falo as pessoas, isso inclui o empresário, você no caso, né? Os seus sócios, seus colaboradores, seus parceiros e seus funcionários. Né? E, tipo assim, então é aquela história. Voltando no exemplo do restaurante japonês, de repente faz parte da tua estratégia, inclusive, que você tem que contratar atendentes, garçons, etc., orientais, porque você diz assim, não, a gente quer dar uma experiência totalmente oriental pro cliente, então a gente só vai contratar oriental como garçom aqui, mesmo que o sushi man seja cearense, né? Porque dizem que 80% dos sushi man brasileiros são cearenses. Então, tudo bem. Enquanto ninguém estiver vendo lá o sushi man ver que ele não tem olho puxado, não tem problema. Mas aí tá, né? De repente você diz assim, a gente tem que ter a competência. Que competência que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a competência de um sushi man, eu tenho que ter a competência de fazer sushi na hora. Eu tenho que ter a competência de comprar peixe fresco num preço bom. Então, são competências. No teu caso aí, você vai ter competências mais específicas para quê? Então, agora eu vou deixar você falar. Fala aí, que competências você tem hoje, você e os teus, enfim, colaboradores no sentido amplo, tá? Sim. E o que você sente que você não tem e vai precisar ter para chegar lá em 3 anos? Talvez eu preciso ter um pouco mais de competência de gestão de pessoas, eu acho. Porque eu sempre fui, talvez, eu acho que talvez seja uma das competências que eu precise ter esta, gestão de pessoas. Porque, tipo, o processo eu conheço muito bem, mas acho que tem uma dificuldade em passar o processo, em administrar aquela questão do eu não tô com vontade, aquela coisa que eu já fico com vontade de mandar embora, sabe? Eu não tenho muita paciência para isso. Então, acho que talvez uma competência que fosse boa eu ter seria a gestão de pessoas, porque a competência técnica, essa eu já tenho. Né? Tanto é que eu já tenho, que eu tenho feito tudo, eu tenho feito que todos esses anos sozinha, então a competência técnica eu tenho. Né? Então, acho que talvez, para mim, uma gestão de pessoas talvez fosse melhor, para eu lidar com as pessoas. Okay. Eu sempre lidei muito com as máquinas, né? E as máquinas, elas não respondem. Ou às vezes respondem das maneiras mais inesperadas, né? Entendeu? Então, acho que isso. Uhum. Então, certo. acho que... Aí você está falando de uma competência futura, uma arquitetura de competências futura, e nesse caso concreto você está falando de uma competência que você, enquanto empresária, precisa. Está identificando. Uhum. Agora, vamos supor que dentro da tua visão, a tua organização, a tua empresa vai crescer e você vai precisar de novos colaboradores. Quais competências estes colaboradores vão ter que ter? Você já parou para pensar nisso? Não?
Sim, na verdade, isso eu tenho um mapeamento do cargo, né? Aí eu faço o mapeamento do cargo lá. Por exemplo, o rapaz que faz suporte técnico, ele tem que conhecer as ferramentas do Windows, ele tem que ser calmo, ele tem que ser atencioso, né? Porque o cliente vai ligar xingando ele e por besteira, e ele vai ter que perguntar, tu já ligou a impressora? Que é uma pergunta óbvia, mas ele vai ter que perguntar, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí o cara vai xingar ele, é claro que eu liguei a impressora, tá pensando que eu sou o quê? Não, essa impressora não imprime. Aí tu pergunta, ligou a impressora, né? Uma coisa assim. Mas tudo bem. Então, eu tenho isso desenhado na gestão dos cargos aqui. Principalmente do meu cargo principal aqui, que é o meu, como é que a gente fala? Que é o meu ponto crítico, que é o meu suporte técnico, que define o meu atendimento, né? Então, ele precisa ter essas competências, ele tem que conhecer ferramentas do Windows, e ele não precisa conhecer a programação, mas ele tem que conhecer as ferramentas que ele vai trabalhar, para ele poder explicar os processos, e muito dessas, por exemplo, as ferramentas é eu que vou treinar, mas ele vai ter que ter um perfil mais calmo, aquela coisa toda, para poder conversar com o cliente. Eu acho que isso. Você percebe que esta competência é aqui, porque no final do exercício eu coloco a seguinte pergunta, né? Quais competências podem nos dar uma vantagem competitiva ou uma diferenciação? Lá atrás, você identificou que a tua diferenciação em relação aos grandes é o atendimento, não é isso? Isso. Então, isso significa o seguinte, que para você, para a tua empresa, esta excelência de atendimento, a competência de atender o cliente de forma excelente, é uma competência estratégica. Ela é mais estratégica até do que, vamos dizer, programação. Quer dizer, pô, mas a minha empresa é de sistema. Tá, empresa de sistema. Mas programador, você não deu errado, você troca, você põe outro, tal. Agora, atender mal um cliente, e você perdeu o cliente, já era. Porque não só você perde o cliente, como ele fala mal de você para o outro. Então, no teu caso, de repente, é mais estratégico. Há uma competência mais estratégica o atendimento ao cliente até do que a competência técnica de fazer o sistema. Concorda? Faz sentido para você, não? Com certeza. Né? Então, esse tipo de mapeamento, quais competências eu vou precisar? E quais delas são as mais urgentes, as mais importantes, as mais vinculadas à minha estratégia? Essa pergunta, o empresário, ele tem que ter na cabeça o tempo todo. É essa pergunta que ele não pode perder de vista o tempo todo, e ele tem que, de certa forma, e aí entra um outro assunto que a gente nem entrou até agora, que é um assunto que é importantíssimo, que é o que eu chamo de cultura intencional. Toda empresa tem uma cultura organizacional. Certo? Cultura intencional significa que é o seguinte, se você não tiver nenhuma intenção, vai ter uma cultura de qualquer jeito. Essa cultura vai aparecer do nada, ela vai emergir, né? Como se fala em teoria do caos. Então, mas eu não quero isso. Você não quer isso. Você quer uma cultura intencional. Você tem que parar. A cultura faz parte da estratégia. Você tem que chegar e dizer assim, qual é a cultura que eu quero na minha empresa? Né? Quais são os aspectos que eu quero que distinguam, que se sobressaiam quando a gente pensar na cultura futura da nossa empresa. Isso pode levar, inclusive, a uma mudança cultural. Né? De repente, você tem uma cultura hoje que você não gosta, você não acha legal, que você quer mudar. Então, por exemplo, no teu caso, pode ser que você diga que a tua cultura intencional, você vai ter que criar intencionalmente uma cultura de excelência no atendimento ao cliente. Por exemplo, estou dando um chute aqui, mas dentro da sua cultura isso seria um aspecto importante, porque você quer se manter em um mercado que pode ser que se torne cada vez mais competitivo, é bem provável que isso aconteça, através deste atributo, né, do atendimento superior ao cliente. Então, você vai ter que estar sempre mapeando, inclusive, a concorrência, para ver se eles não estão indo na mesma direção, né, inclusive, e você vai ter que ver o que você precisa fazer para garantir que o teu atendimento é sempre o melhor de todos os atendimentos. Tá? Por quê? Porque você criou uma cultura onde atender o cliente de maneira superior é o mais importante. E aí você vai ter que, inclusive, especificar o que isso quer dizer. O que significa atender o cliente de maneira superior? Porque isso pode ser várias coisas. Né? Atender o cliente de maneira superior pode ser ter um sorriso mais bonito. Aí você vai mandar todo o pessoal que atende o cliente para o dentista. Pode ser. Ou pode ser fazer tudo que ele quer. Então, o cliente quer mudar a cor da tela para rosa pink. Aí você vai mudar a cor da tela para rosa pink.
Pode ser que isso não seja o que você quer, porque isso aí joga o custo lá para cima. Então, pode ser que sorrir seja melhor do que mudar a cor da tela. Então, quando você fala atender o cliente de forma excelente, nem isso está especificado de forma suficiente. Você tem que ir mais fundo, você tem que fazer aquela pergunta de coach, né? Tá, mas o que é isso? O que é atender o cliente de forma excelente? É fazer tudo o que ele quer? É ser mais simpático? Entendeu? Então, tudo isso precisa ser detalhado no nível suficiente para que você consiga fazer o seu plano estratégico e andar nessa direção. Porque é isso que vai levar você a decidir quais são os investimentos que você quer fazer. Os investimentos nos seus treinamentos, nos seus coachings, nas suas mentorias e também no treinamento, coaching, mentoria dos seus colaboradores. Então, né, você vai levar o cara para o dentista ou você vai levar o cara para fazer um curso de mudar a cor de tela? Então, você percebe? Quando se você não tem claro, se você não tem essa clareza, você vai jogar dinheiro fora, vai jogar tempo e esforço fora. Você vai correr atrás de competências que não são as que você precisa, de fato, com base na tua visão. Né? Faz sentido? Faz sentido, sim. Muito bom. Então, legal. Então, eu acho que legal, conseguimos chegar aqui num tempo legal, acho, né? 1h30 a gente conseguiu cobrir todos os exercícios. Eu acho que deu para ir andar bastante. E o meu desafio para você é que você complemente aí o que você não fez ainda, né? E já que você se dispôs a sentar no hot seat, né? Então aí eu me comprometo contigo de depois, quando estiver pronto, aí você revisar isso contigo e aí a seu critério, se você quiser compartilhar isso no grupo ou não, aí é a seu critério, tá? Ou se você quiser publicar uma parte e outra não, aí é com você, né? É óbvio que se você publicar, as pessoas vão agradecer, né? Porque elas vão ter um exemplo concreto. Agora, as pessoas também assistindo a esse vídeo, elas também vão ter aí uma orientação de como fazer o delas, né? Eu sei de muita gente aí que já entrou em contato, falou que não conseguiu fazer ainda, não teve tempo. Eu espero que esse vídeo aqui, a gravação desse hot seat aqui, seja útil para a galera. Tá? Então é isso, né, gente? Vamos lá. Érica, suas últimas palavras, declarações aqui sobre o nosso exercício. Diz aí. Eu agradeço a sua disposição, tá? E acho que é muito importante a gente ter essa troca, né? Porque é que nem eu digo, o simples fato da gente conversar a respeito das coisas faz com que a gente enxergue pontos que a gente ainda não havia pensado, e eu acho isso muito rico, tá? Então eu agradeço a oportunidade de poder conversar com você e compartilhar a minha situação, né? Porque acho que isso é muito importante. Uhum. Acho muito que é bom. isso. Eu que agradeço. Simone, você quer comentar alguma coisa? Eu quero, Átila, porque você está falando o tempo todo de grupo e tal, e como essa semana eu trabalhei muito, estava trabalhando até ainda agora, eu queria me situar do que você está falando, que grupo é esse, que eu entrei pelo convite que você mandou no grupo, né, do Fire. Você entrou pelo Fire, tá? Não, beleza. Foi é um grupo que eu criei, que é um grupo o grupo chama empresário, é um grupo de WhatsApp, chama Empresários Visionários, tá? E eu boto você lá, me chama no Telegram, eu boto você no grupo, sem problema nenhum. É um grupo que eu estou colocando esses exercícios. Essas perguntas todas que eu fiz aqui para a Érica, elas estão num conjunto de PDFs aí que eu distribuo para a galera ao longo dos dias, como se fosse um desafio, né? Um desafio aí de planejamento estratégico. E você entrando no grupo, eu vou republicar, né? Porque tem sempre gente entrando aí, tem gente entrando até agora no grupo. Então, de vez em quando eu republico. Né? Beleza. Então eu vou mandar para você meu telefone lá pelo Telegram para você me incluir no grupo e eu te agradeço. Muito bom. Legal. Gostei muito, até porque eu estou pensando em pegar um espaço e como eu sempre trabalhei como funcionária pública, isso não fica muito claro, né? Fica muito... Por mais que eu trabalhasse, porque como eu estava na Secretaria de Educação, eu trabalhava com planejamento estratégico, com produção de eventos, aquela coisa toda, mas, na verdade, é diferente a sua visão como funcionário
da sua visão como empresário, não? Então foi bem esclarecedor. É completamente diferente. Pois é. Completamente diferente. Bom, o único problema é o seguinte, eu e a Erika, nós somos de TI. De repente a gente se perde um pouco, começa a ficar falando de coisa de TI, aqui ninguém entende nada. Né? Fala outra língua. A gente faz falar outra língua. Deu para pegar pelo menos os 90% que a gente falou aqui, não? Deu sim. E que eu não entendi, eu pesquiso daqui a pouco. Assim que acabar a reunião, eu pesquiso. Eu me esforcei aqui para me manter dentro do português, né? Em vez do tecniquez, mas a gente sempre acaba escapulindo alguma coisa. Né? Não, mas foi tranquilo. Muito bom, parabéns aí. Obrigada, Erika, pela generosidade, né? Porque a gente está aprendendo junto com ela. Muito bom. É a gente que aprende, compartilhando. Com certeza. Daniele, você chegou depois, você está nos ouvindo? Acho que não está nem ouvindo a gente. Se não aparece o microfoninho dela aqui. Daniele, se você está nos ouvindo, dê um sinal de vida. Pode ser no chat. A Ana voltou agora também. Né? Vamos ver se a gente encerra. Vamos ver se a Ana... Ana, está nos ouvindo? Ana? Oi, tô aqui. Oi. Então, Ana, a gente terminou aqui. Não sei quanto você conseguiu pegar, porque você caiu algumas vezes, né? Isso, eu consegui pegar até você chegar estava no final da aula 2. Aí eu saí, cheguei em casa agora e estou reconectando. Tá. Porque a gente terminou agora. A gente terminou agora para que mais de 1h30 também já é massacre demais, né? A gente, para mim, tá ótimo. Você sabe que você me conhece, né? Se me deixar falando 4, 5, 10 horas, não tem problema nenhum. Mas né, a gente tem que respeitar não só quem está aqui, como quem vai assistir o vídeo depois. Então, sim, claro. Então a gente vai ficar por aqui. Então, Ana, no teu caso é fácil. Você simplesmente pega a gravação depois, pega do ponto onde parou e manda pau. Você quer fazer algum comentário geral sobre o andamento do grupo, sobre os exercícios? O que você... Eu gostei bastante, foi muito boa a aula, muito válida, para a gente ter uma visão geral do negócio, perceber os pontos onde a gente está pecando, onde a gente tem que dar mais foco. Porque você também, a Ana, não sei se todo mundo sabe, a Ana também tem uma experiência muito grande de grande corporação, né, Ana? Que faz planejamento estratégico e tal, mas uma coisa é você ser funcionária numa grande corporação. Sim, exatamente. Uma coisa é você ser funcionária há 16 anos, outra coisa é você migrar e ter sua própria empresa. Você vira aquele CEO que faz tudo, né? Uhum. O CEO do cafezinho até a presidência. Uhum. E aí o grande desafio é transformar isso numa empresa realmente, né? Com toda uma estrutura, com funcionários, com setores. É esse momento que eu tô aí. Uhum. Essa transição. Então, legal. Então, show. Então, vamos fazer assim. Vocês depois você assiste, né? E vê se ajuda aí, se a gravação ajuda você a preencher o teu também. E todo mundo, tá? Simone, eu vou te botar no grupo, você vê lá. E todo mundo que estiver assistindo o vídeo depois, mesma coisa. Faz exercício, coloca, publica lá. Se tiver dúvida, põe lá no grupo, pergunta. Se tiver alguma coisa pronta, não espera para fazer tudo, não. Põe qualquer coisa que você tenha feito. Só fiz parte do exercício 1. Eu queria dar uma validada com a galera. Bota lá, não tem problema nenhum. Ninguém vai criticar, não, sabe? Não é para ninguém, eu tenho vergonha, tal, não sei o quê. Não existe isso, né? Isso é besteira. Se você fizer isso, você vai estar, na verdade, perdendo a oportunidade de ter aí um feedback legal em cima do que você está pensando para o futuro da tua empresa. Certo? Show de bola. Muito bom. Bom, gente. Então, ficamos por aqui. Agradeço de novo a Erika, né, pela disposição aí de sentar na cadeira quente aí. Estava muito quente, não? Não, estava ótima. Estava boa, né? Estava com a linha. Com certeza. Né? Tá? E o resto do pessoal que teve várias pessoas que vieram, mas depois caíram, não tem problema. Mas eu acho que ficou uma gravação legal aí para quem vier depois, tá bom? Valeu. Então, é isso, gente. Então, bom fim de noite para vocês aí, bom jantar. Eu vou jantar também, imagino que vocês também, né? E a gente vai se conversando no grupo, ok? Ok, bom final de semana a todos. Bom final de semana, final de semana. Bom Obrigada, gente.
E obrigada, Erika, aí a sua disponibilidade aí, ficar aí na cadeira quente como exemplo, ajudou muito a gente, viu? Com certeza, estamos aí para dividir e para somar, né? Dividindo a gente soma. Isso aí. Perfeito. Tá? Sucesso aí para todo mundo. Tá bom, um abraço para vocês. Abraço para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.